Boa tarde. Boa tarde. Bem, uma plateia colaborativa, isso é importante também. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à palestra formativa em Educação Financeira para servidoras e servidores do Estado do Paraná. Este projeto foi concebido e produzido em estreita parceria com o PROCON Paraná, a Escola de Educação em Direitos Humanos, a ESED, ambos vinculados à Secretaria da Justiça e Cidadania do Paraná, SEJU, e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Nós acreditamos que, através do processo de aprendizagem, nós podemos transformar hábitos, comportamentos e valores. Por isso, para esta formação, nós trouxemos como pauta temas voltados ao aperfeiçoamento da saúde financeira, visando conhecimento e também a prevenção do superendividamento. Esperamos que aproveitem o máximo. E dando início às solenidades desta importante formação, convidamos para compor a mesa de abertura o secretário da Justiça e Cidadania, por favor, Santinho Roveda. Convido também Cláudia Silvano, coordenadora de Proteção e Defesa do Consumidor, por gentileza. Por gentileza, Alessandra de Almeida Camargos, Gerência de Relações com o Consumidor e Autorregulação da FEBRABAN. O Elton dos Santos Carvalho, da Gerência de Cidadania Financeira da FEBRABAN, por gentileza, ocupe seu lugar. O diretor da Escola de Educação em Direitos Humanos, Jefferson Luiz Inácio de Castro, por gentileza, convido aqui à mesa. E Nádia Leandro, coordenadora de Direitos Humanos, por gentileza, pode ocupar o seu lugar. Muito bem, podem ocupar seus lugares, sentem-se, por favor. Saúdo toda a mesa, saúdo inclusive os dirigentes dos PROCONs municipais que estão aqui presentes. Muito, muito obrigada pela presença. Saúdo o chefe de gabinete, Danilo, e a diretora técnica, Viviane da Paz, e a Adriana, diretora do Departamento de Idosos. Muito obrigada pela presença de vocês. E parceria da E neste momento eu convido à fala a Gerência de Relações com o Consumidor e Autorregulação, Alessandra de Almeida Camargos, por gentileza. A palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de externar aqui a minha felicidade em ver esse auditório, com tantas pessoas, com tantos colaboradores, no intuito de aprender e ter educação financeira. Eu acho que a gente inicia essa tarde já de uma forma muito positiva e já agradecendo aqui a presença de todos vocês. Mas, enfim, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar na pessoa do nosso secretário de Justiça e de Cidadania, doutor Santinho Roveda, as demais autoridades aqui que compõem essa mesa. Um cumprimento muito especial à coordenadora do PROCON, Cláudia Silvano, com quem eu tenho a felicidade já de estar com ela já há algum tempo, trabalhando, inclusive, Cláudia, já temos a mesma história. Gostaria, então, de externalizar aqui a minha alegria de estar aqui nessa tarde de hoje. Bom, senhoras e senhores, nós comemoramos neste mês o Dia Internacional do Consumidor. Um dia que foi muito especial para todos nós, Inclusive, o que move o trabalho de cada um de nós são os milhões de consumidores brasileiros que diariamente fazem suas compras, pagam seus compromissos e movimentam seus recursos. E o setor bancário está permanentemente atento às demandas dos consumidores. E vamos continuar
determinados a promover um sistema financeiro transparente, seguro e eficiente para todos. Numa economia complexa como a brasileira, são os bancos que conectam as pessoas aos negócios. São os bancos que permitem que a economia do país e os negócios da população sejam feitos com segurança e agilidade. E a Febraban, acreditem, ela tem mais de 55 anos de história. E ela tem procurado exercer exatamente esse papel, de conectar as pessoas, a sociedade aos bancos. E é um momento muito especial, que nós estamos agora no mês do consumidor. Eu falo que o dia 15 é o dia do consumidor, o dia internacional, mas eu acho que ele não é restrito a isso. Eu acho que o dia dos consumidores são todos os dias. Né? Todos os dias as pessoas consomem, enfim, pagam suas contas, então são todos os dias. Mas especialmente para comemorar este mês, nós lançamos agora um mutirão de negociação e orientação financeira, que é promovido pela Federação Brasileira dos Bancos, pelo Banco Central do Brasil, pela Secretaria Nacional do Consumidor e PROCONs de todo o país. E aqui mais um agradecimento especial ao PROCON do Estado do Paraná, que sempre apoia esta iniciativa do mutirão de negociação de dívidas. O mutirão nacional é mais uma iniciativa dos bancos para reduzir o endividamento e trazer alívio financeiro às famílias endividadas. Mais uma vez, os bancos vão oferecer condições especiais para que o consumidor possa organizar a sua vida financeira e quitar as suas dívidas atrasadas. O consumidor também terá acesso nesse processo à educação financeira, que irá ajudá-lo a ter uma relação mais saudável com as suas finanças. E por falar em educação financeira, justamente o tema da nossa palestra aqui nessa tarde de hoje, preciso registrar que o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Justiça e de Cidadania, foi pioneiro em assinar o protocolo de intenções justamente para a utilização da plataforma Meu Bolso em Dia de Educação e Financeira no Estado do Paraná. E essa interlocução permanente que nós temos exercido junto com os PROCONs de todo o Brasil, especialmente aqui com o PROCON do Paraná, tem permitido à Febraban discutir boas práticas e implementarmos ações conjuntas que fortalecem a educação financeira, visando a prevenção ao endividamento e, quiçá, ao superendividamento. O endividamento por si só não é ruim. Sabemos que o crédito, especialmente o crédito responsável e sustentável, ele é importante para o consumidor e para o movimento da economia do país. O superendividamento em si, ele merece toda a nossa atenção. Ele deve ser tratado de forma coordenada e estrutural, pois as pessoas podem perder a sua capacidade de honrar os seus compromissos e de viver, inclusive, dignamente. O superendividamento deve, portanto, fazer parte de uma agenda prioritária dos bancos, do comércio, dos órgãos reguladores, dos PROCONs e da sociedade em geral. E por isso que a Febraban lançou a plataforma Meu Bolso em Dia como uma forma de democratização do conhecimento sobre finanças. Ela é digital, ela é fácil, vocês vão ter a oportunidade de conhecer hoje aqui. E ela, inclusive, foi a plataforma oficial do programa Desenrola Brasil. Neste ano, a gente inaugurou uma nova fase da plataforma Meu Bolso em Dia. Nós criamos uma seção especial para o superendividamento em atenção a uma solicitação dos PROCONs. Ou seja, a plataforma ela também pode ser utilizada no âmbito dos PROCONs para auxiliar na implementação da lei do superendividamento. E aqui também reitero os nossos agradecimentos ao PROCON do Estado do Paraná. Reitero também nosso compromisso em contribuir com a implementação da lei e a importância de termos um procedimento unificado para o atendimento ao tratamento extrajudicial do superendividamento no âmbito dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, um agradecimento muito especial ao PROCON, aos PROCONs municipais também, que aqui se fazem presentes, e agradecer por reunir importantes pessoas como vocês, que são colaboradores, servidores, que com certeza são grandes multiplicadores desta ação, né? E que vão somar esforços para promover uma educação e uma orientação financeira. E, enfim, com essas palavras, eu gostaria de encerrar aqui a minha fala, desejando a todos um excelente evento na tarde de hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos as palavras, Alessandra, e também a parceria, né?
Obrigada por estar aqui. Convido agora à fala o nosso secretário da Justiça e Cidadania, Santinho Roveda. Obrigado a presença de cada um de vocês que parou um pouquinho para vir aqui. Eu queria falar sobre riqueza. Todo mundo aqui quer riqueza. O que é riqueza? Riqueza é você poder dormir bem, é você poder não ficar transtornado, porque tem algum problema até afligindo, e falta de dinheiro, ou às vezes você até ganha bem, alguma situação, e mesmo assim você não tem uma saúde financeira com a qual você sonhava ou desejava. A tarde de hoje é exatamente para isso. Tem um objetivo muito claro, vocês não estão aqui simplesmente por um protocolo de presença, mas eu acho que é importante saber que na vida tem situações que às vezes podem fazer a gente ir para frente, para trás, para baixo, né? E a tarde de hoje é para que vocês compreendam que a FEBRABAN, junto com essa parceria com o PROCON, com o Governo do Estado, eu no dia de hoje aqui também como secretário representando o nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que vem liderando o Paraná no caminho da riqueza. Perguntar para a Alessandra da FEBRABAN, vou fazer uma pergunta para você, posso? Sabe quanto o Paraná cresceu em 2023? 7,8%. Antigamente tinha a fama, né? O crescimento alto era um crescimento chinês. Agora está ficando famoso o crescimento paranaense, porque a gente está numa referência e num ritmo de pleno emprego, 4,5% de desemprego. Então, o que a gente quer realmente é que o dinheiro circule, que a riqueza se expanda e que cada um dos paranaenses, e as pessoas que escolheram o Paraná, tenham oportunidades de melhorar a sua vida e ter sucesso. E sucesso, às vezes, é ganhar de maneira tranquila, não milhões, mas um dinheiro digno, que cada um aqui eu sei que trabalha e faz um serviço de qualidade. Estou olhando aqui para vários rostos, que são meus amigos, que eu conheço, e venho também, em nome do Governo do Estado, agradecer os servidores que estão aqui, se dedicam, fazem o que gostam, né? Às vezes tem motivação a mais, a menos, mas sabem que o Governo do Paraná acolhe e abraça cada um de vocês. E essa riqueza que a gente quer que vocês tenham, às vezes ganhando o salário que vocês ganham, viver melhor. Porque já deve ter conhecido algum amigo de vocês que ganha menos que vocês, mas que vive melhor do que vocês. Às vezes acontece a gente encontrar pessoas assim. Isso é estratégia financeira, isso é saúde financeira, isso é saber lidar bem com o dia a dia de consumo da nosso individual e junto com a família da gente. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado Alessandra, obrigado Welton, agradeço ao Jefferson que está à frente da ESED, obrigado a Nádia, que também já esteve à frente da ESED, agora está nos auxiliando na coordenação, obrigado a Cláudia. A Cláudia, todo mundo sabe da nossa interação que a gente tem para levar a boa comunicação de defesa do consumidor, a nossa informalidade. Sempre que eu chego nos lugares, você que é o secretário de Justiça, eu achei que era uma pessoa um pouco mais formal. Não é isso que o governador propôs como missão para nós secretários, ele propôs que a gente entregasse. E é isso que eu estou fazendo aqui ao lado da Cláudia, da nossa Cláudia Silvano, que também há alguns anos já vem dando o ritmo do PROCON e demonstrando que o PROCON do Paraná é o melhor de todo o Brasil. Então, eu infelizmente vou ter que me ausentar, porque eu vou lá no Erasto, no hospital, que tem uma reunião lá, depois tem uma outra reunião, depois vou pegar um avião para Foz, mas tudo em função de que cada um de vocês sabe que a gente quer chegar num estado melhor. Muito, muito, muito obrigado e que tenham um ótimo encontro aí. Obrigado, FEBRABAN, pela parceria. Agradeço. Então, eu convido a palavra agora a coordenadora de proteção e defesa do consumidor, Cláudia Silvano, por gentileza, a fala é sua. Obrigada, Paty. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu quero cumprimentar todos aqui da mesa, em especial a Ali e o Elton, que vieram de São Paulo, de Brasília, do Brasil inteiro, porque eles estão fazendo um roadshow aí no Brasil para levar essa fala para todos os PROCONs e outras pessoas também. Quero agradecer a Nádia pela ajuda na elaboração desse
desse evento e também no Dia do Consumidor, a Zédio, Jefferson, Leandro e, claro, a equipe do Procon Paraná, que é a melhor equipe do planeta, né? Não tenho dúvida disso. Quero agradecer aos amigos dos PROCONs, dirigentes dos PROCONs municipais que estão aqui. Muito obrigada por terem vindo. Acho que vai ser uma tarde muito legal. Vocês vão ver que vai ser muito bacana. Antes de passar a palavra para os demais, e especialmente para o Elton, eu trouxe um material aqui que eu quero dividir com vocês. No ano de 2023, especialmente no mês de novembro, nós fizemos uma pesquisa. Em rede social foi feita essa pesquisa e nós contamos com 2.643 respostas, o que é um volume em termos de resposta bastante significativo. E a ideia era perguntar para as pessoas, como eu vou perguntar para vocês aqui no final, como é que vocês acham que está a saúde financeira de vocês? E aí o que eu pergunto para mim todo dia, o que a gente se pergunta lá no Procon, o que a gente pergunta para o consumidor. Então a ideia é essa. Então as respostas foram bastante interessantes e curiosas, né? Bom, nós tivemos aí, em termos de respondentes, olha só, 83% dos respondentes têm entre 30 e 60 anos. Então, teoricamente, uma população que está economicamente ativa, né? Já vamos chegar lá, vamos lá, pode mudar. Aí começa a preocupação. Por que começa a preocupação? Apenas 11% dos respondentes declarou ser do gênero masculino. O que isso mostrou para nós? Que estar devendo, primeiro. Segundo, cuidar da sua saúde financeira, né? Organizar o seu orçamento é um tabu para a maioria dos homens. E aí eu pergunto para vocês, não precisam responder alto, tá? Mas respondam, vocês fazem, vocês acham que são financeiramente organizados? Essa é uma questão. Isso é um tabu para o homem, eu não tenho dúvida disso, né? A mulher é mais flexível em dizer, não eu tô com a minha vida enrolada, eu tô com dívida em cartão, eu não consigo sair disso. A mulher é mais flexível em compartilhar isso com quem quer que seja. 73% dos entrevistados têm nível superior ou pós-graduação. Significa, portanto, que nós estamos diante, nesses 2.600 e poucos respondentes, de uma população que tem acesso à informação, né? Não é uma população desinformada, no mais das vezes. Ela pode não ter muita informação sobre educação financeira, mas é uma população que tem, pelo menos, um acesso mais qualificado a esse tipo de informação. Vamos lá. Mais de 65% dos respondentes têm renda superior a R$3.000. Então, vamos trazer essa realidade aqui para o serviço público, né? O menor salário, considerando o quadro geral, o salário base começa em R$4.200. Que não é um salário, se eu comparar com a grande maioria da população brasileira, não é um salário tão baixo, né? Nós temos aí mais de 50% da população brasileira vivendo com um salário mínimo. Então não é um salário tão baixo se eu fizesse comparativo com... E aqui não tem nenhum juízo de valor, é um dado, gente. Simplesmente um dado, tá? Vamos lá, quanto à origem, a origem da renda dos entrevistados, vejam que 50% mais 15%, que o Elton me ajuda a fazer as contas aí, 66%, que eu sou do direito, eu não sou da matemática, 65%, 66% são pessoas que de alguma forma têm 51% carteira assinada e os 15% aposentado. Então tem uma renda, entre aspas, garantida. Vejam, nós vamos falar sobre educação financeira, tá? Pode mudar. Olha só, mas mais da metade dos respondentes afirmou não conseguir fazer frente às suas despesas com seus ganhos mensais. Embora a renda não seja tão desprezível, embora se tenha uma renda fixa, porque eu tirei o autônomo, né? Você tem o quê? E aquelas pessoas que não têm renda no momento, mais da metade dos respondentes afirmou que não consegue, eu não consigo com o meu salário pagar todas as contas que eu tenho. Isso é relevante para nós? Extremamente relevante. Porque é um indício muito significativo de que a gente precisa, sim, de ajuda. Que tipo de ajuda?
Como é que eu faço para me organizar financeiramente? Eu não sei. E a gente já vai ver que é isso mesmo. Cerca de 52%, e aí eu quase caí para trás, né? Falei, não é possível. Afirmou não fazer qualquer tipo de controle das suas contas ou fazer o controle mentalmente. Você imagina fazer o controle mental do seu orçamento, gente? Não importa se você tem um orçamento gigantesco ou um orçamento pequenininho. Mas como é que você faz esse controle na cabeça? Não, tá tudo aqui na cabeça. Não tá, né? Porque possivelmente a gente tem aquela pessoa que nesse achar que está fazendo o controle mental das suas contas de forma correta, porque não é possível isso, porque é complexo, simplesmente acaba se perdendo e entra numa situação de endividamento. E aí, mais preocupação ainda com as respostas. 85% dos entrevistados afirmou não fazer o controle por não saber por onde começar. E aí eu pergunto, vocês se enquadram onde? Eu não sei por onde começar ou eu não tenho disciplina? Porque é um troço chato mesmo, né? Mas é necessário. É igual tomar remédio, né, Welton? Tem que fazer todo dia. Tem que pegar o papelzinho, tem que computar. Por quê? Para não se ver às voltas com uma situação de endividamento. Como que essas pessoas saem do sufoco? Aí tem, né, uso de cheque especial. Uso de cheque especial é pagamento de juro. Uso do limite do cartão de crédito, pagamento de juro. Empréstimo, pagamento de juro. Pedir ajudas aos familiares, que é chotérrimo, né? Que vai sempre um olhar meio torto, né? De novo, pedindo dinheiro, que saco. Pois não pago e me sujeito aos juros, um grande percentual também, e faço uso de reservas, aí um percentual um pouco menor. Como sair desse sufoco? Quando questionados se compram por impulso, né? Respondam mentalmente. Olha só, 21% disse que sim, 30,5% disse que não, e 48% diz que sim, às vezes eu acho que é mentira, tá? Eu acho que é maior esse percentual de quem disse que não compra por impulso. Que comprar por impulso não é comprar um carro por impulso. É uma blusinha, né? Caneta, igual eu compro caneta, todas as canetas do planeta eu compro. É isso. Vai desde a porcaria da coisa menos significativa até aquela coisa que um grãozinho, né? Você vai se endividando. Sobre a organização financeira. E aí eu acho que todo mundo converge, né? 96,9% diz que sabe a importância da organização financeira. Então, a partir desses dados e buscando quem está próximo de nós, servidores, né? Eu vou falar aquele pequeno ambiente onde a gente vive, que é o PROCON, mas eu vou estender para esse grande, nós passamos mais tempo com os colegas servidores do que com as nossas famílias. Então essa foi uma preocupação nossa. Vamos chamar os nossos colegas servidores e vamos passar para eles essas informações, né? Porque talvez a gente possa ajudar, eventualmente, algum colega que esteja aqui, mas sobretudo esses colegas serão elementos multiplicadores dessas informações que o Welton vai trazer. Então esse foi o intuito de chamar vocês aqui, né? E olha só, aí finalmente vocês respondam, vocês se consideram financeiramente educados? 44% diz que sim, que eu acho que é mentira cabeluda. Mentira de trança, tá? Não é mentira. Se as pessoas não conseguem fazer a organização das suas finanças, como é que elas são educadas financeiramente? Isso não é nenhum problema, nenhuma vergonha. Eu não sou porque eu não sei. Eu, por exemplo, não sei cozinhar. Não adianta, eu não sei, eu queimo tudo, fica sem gosto, é uma desgraça. Eu vou dizer que eu sou uma boa cozinheira? Não, não vou. Então eu acho que está na hora da gente assumir também. Você acha que você é financeiramente educado? Então respondam e aproveitem o que o Welton vai falar. Por fim, 99,2% diz que não conhece a plataforma Meu Bolso em Dia. Hoje vocês vão sair desses 99,2% e vão integrar aquele quase 1% lá que diz que sim, vocês vão ver como é legal. Obrigada, gente. Aproveita. Muito obrigada. Agradecemos as palavras, Cláudia, e acima de tudo, pelo excelente trabalho que você desenvolve junto ao PROCON e junto com a tua equipe. Obrigada mesmo. Convido agora a mesa para ocupar os lugares junto à plateia, porque vamos iniciar
a nossa palestra. O Elton, por gentileza, você pode ficar, pode assumir inclusive o meu lugar aqui. Enquanto essa movimentação acontece, eu lembro cada uma e cada um de vocês para assinar a lista de presença. Está lá no hall de entrada, com o pessoal da CODE. E lembrar também que os certificados, eles ficarão prontos a partir de uns 10, 15 dias. E você pode retirar o seu certificado através do site da Escola de Gestão. Se tiver dúvida, é só entrar em contato com a ESED, que a gente ajuda nesse procedimento. Tá ok? Então, agora eu deixo vocês com o Elton Carvalho, que inclusive pode ficar à vontade para se apresentar também. Bom, primeiro eu quero agradecer a Cláudia pelo convite, ao secretário também. Inclusive foi através dele que nós começamos esse diálogo com a sociedade, junto aos PROCONs, levando para os servidores um pouco da importância da educação financeira para os brasileiros e para o Brasil. Aproveitando um pouco do gancho da Cláudia, por que a gente está aqui hoje, pessoal? Não temos mais tempo para não falar de educação financeira. Nós já estamos há décadas atrasados, assim, muito atrasados. E aí, na sexta-feira nós estávamos lá na Paraíba e a repórter me perguntou, mas por que vocês estão insistindo nisso? Eu falei, se eu não fizer isso, a gente não tem mais para onde correr no Brasil. A gente precisa pôr na cabeça de todo mundo que é importante. E aí hoje, escutei o relato da Nádia falando, meu filho com 7 anos começou a ter educação financeira na escola. Falei, que legal. Que agora começou nas escolas, mas desde 2018 já existe uma lei que já entrou a educação financeira dentro da base nacional curricular, mas ainda não foi eficiente. As escolas particulares que agora estão levando para dentro da sala de aula, e que maravilha, porque essa geração agora já vai sair da sala de aula sabendo. E aí eu pergunto para todo mundo aqui, pode levantar a mão, não tem nenhum tipo de juízo de valor, nem julgamento. Quem aqui teve educação financeira dentro de casa? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas dentro de casa. Aqui eu tenho um universo de quase 60 pessoas e apenas 10 pessoas teve isso dentro de casa. Já é uma grande exceção, que parabéns para a família de vocês. Segunda pergunta. Quem aqui teve acesso à educação financeira dentro da escola? Levante a mão. A gente caiu ainda mais. 7 pessoas. Ou seja, em casa você ainda ouviu mais do que dentro da escola. E quem aqui conversa no dia a dia sobre a educação financeira com seus pares, familiares, amigos e etc? Levante a mão, por favor. Que legal. Já é um grande diferencial. Vocês estão acima da média da população brasileira, com certeza. Então, assim, quando a gente traz para a sociedade a importância de falar sobre a educação financeira e por que é importante falar agora, e não só para vocês, mas também para quem está dentro de casa e para quem está fora de casa, para amigos, conhecidos e o que for, é porque a gente precisa de fato levar essa informação de maneira leve e normal, como eu falo de qualquer outra coisa, como eu falo de futebol, como eu falo de esporte, como eu falo de qualquer outra coisa que eu gosto de fazer. A educação financeira tem que estar dentro da gente, porque é o nosso dia a dia. Quem aqui não consome nada? Você, eu não consumo nada. Não existe. Alguém levantar a mão e ficar surpreso aqui. Não tem como, ninguém não consome nada. A gente está aqui para consumir mesmo. Mas a ideia não é a gente dar lição de moral para ninguém. Acho que esse é o primeiro ponto daquilo que eu vou falar para vocês. Chega de dar lição de moral. Ninguém mais quer ouvir. Ah, tem que fazer, tem que fazer. Bom, se você não internalizar que é importante para você, não tem para onde correr. O meu papel aqui hoje é trazer conhecimento, que é a primeira etapa. Ou seja, se eu não sei onde procurar, agora vocês vão saber onde procurar. Então não tem mais essa desculpa. Pode ser uma outra desculpa. Ah, eu não quero fazer, eu tenho preguiça de fazer e tudo bem. E não precisa fazer isso todos os dias também. Tudo certo. Welton, você faz isso todos os dias? Eu faço, porque eu gosto. Eu também. A Alessandra até olhou para mim agora assim. Faço porque eu gosto, porque eu faço isso todos os dias com a equipe para levar o melhor para vocês. Mas tudo bem também se não fizer todos os dias. O importante é você fazer no momento que você precisa. Aí é importante. Ou melhor, saber tomar a decisão antes de comprar por qualquer impulso.
A Cláudia mesmo mostrou lá o dado na pesquisa que ela fez. Sim, às vezes. Você compra por impulso? Sim, às vezes. Então você compra por impulso. Se você comprar sim, às vezes, tem que somar com aquele valor de sim. Porque o às vezes é exatamente que aumenta o teu consumo desnecessário, que vai chegar no final do mês e você não vai ter como pagar. A gente estava conversando um pouco mais cedo, eu e a Alessandra, quando nós chegamos, que é o seguinte. Falou assim, o problema não são juros. O problema é quando você deixa de pagar. Que você deixou de honrar, a partir daí vem os juros. Se você paga todos os meses o que você comprou, não tem juros. É simples assim. E aí tem uma outra pergunta para você. Quem aqui já viu, agora isso é sério, quem aqui já viu o cartão de crédito sair da carteira ou da bolsa de vocês e comprar sozinho? Levante a mão. Ninguém viu, né? O pessoal não fala que eu tenho medo de espantar, eu tenho medo de assombração. Pensa uma pessoa que tem medo de assombração. Fala assim, tá saindo... Graças a Deus que ninguém viu. E sabe o que é uma coisa simples de perguntar? Porque quem compra é quem está aqui dentro. Eu compro, vocês compram. Então, a partir do momento que você começa a comprar sem saber o quanto que você ganha, aí a coisa é crítica. E vocês vão ver alguns dados que eu vou trazer para vocês. Bom, primeira coisa. Welton, por que que eu não sou habitualmente, culturalmente ou historicamente uma pessoa muito bem educada financeiramente? 10 pessoas levantaram a mão que tem isso dentro de casa e 7 nas escolas. Mas a grande maioria nunca viu isso. Ou seja, é um atraso do país. O país nunca falou sobre isso. Vocês são mais jovens, mas quem viveu a hiperinflação, que tinha que... Quem viveu aqui a hiperinflação? Brincadeira, depois levantar a mão. Mas quem viveu vai lembrar, que é o seguinte, eu peguei pequeno. Eu via em casa o meu pai pegando o dinheiro, sacando e comprando tudo no mesmo dia. Porque no dia seguinte, o valor estava muito mais caro. A moeda estava desvalorizada. Ou seja, nós habitualmente nos acostumamos a ter que comprar tudo de forma imediata. Quem é que já ouviu falar assim? Não sei se foi vocês ou algum amigo. O meu dinheiro caiu na conta e já acabou no outro dia. Meu amigo fala isso direto, meus amigos. Meus amigos falam direto. Entrou na conta e já acabou. Eu falei, caramba, nem vi o cheiro do dinheiro. Já acabou. E como assim já acabou? Porque é exatamente isso, porque nós estamos acostumados a vivenciar isso diariamente dentro de casa. Então é normal que nunca teve isso dentro de casa, nem tampouco nas escolas. Mas agora a gente precisa reforçar isso. Porque o número de pessoas inadimplentes é altíssimo. 43% da população brasileira está inadimplente. Ou seja, não consegue honrar. Esse dado é o dado do Serasa de dezembro, tá? Então assim, quando eu pego o Paraná... Cadê o Paraná aqui? Paraná. Alguém está no Paraná? 41% da população do Paraná está inadimplente. Pessoal, isso é muito. E aí você fala assim, por que você sustenta há 18 anos essa questão? Porque eu fico inconformado. E aí é algo pessoal. E é isso que me faz acordar todos os dias. Eu sou um cara inconformado de ver mês a mês esse percentual aumentando. E diariamente eu trabalho com minha equipe para produzir conteúdo de forma gratuita e da melhor qualidade para todo mundo. Para falar, pessoal, existe um caminho de sair da inadimplência, do endividamento de risco ou do superendividamento. E existe um caminho, mas você precisa fazer isso. Se você não der o primeiro passo, quem vai dar por você? Aí não tem como reclamar, porque o cartão não sai da tua bolsa nem da tua carteira sozinho para comprar. Você não contrata o empréstimo. Até tem essas fraudes, mas aí você é cabível de ser reavisto isso. Então, quando algo é contratado no teu nome, sem o seu consentimento, a Alessandra está aqui que pode falar melhor do que eu, você consegue reaver isso. Você consegue pedir ajuda aos PROCONs e tudo isso pode ser regularizado. Agora, você que promove isso. Então, eu também preciso promover uma mudança nos meus hábitos. Mudar um pouco a minha atitude, mudar um pouco o meu hábito e aí, a partir daí mudar o meu comportamento. Mas se eu não der o primeiro passo, ninguém vai dar por você. Então, eu espero, e aí esse é o meu sentimento, é o que eu faço isso todos os dias, eu garanto a vocês, eu acordo 4 da manhã, todos os dias, não é para trabalhar, mas para correr, mas depois começa o meu dia a partir daí. Mas eu acordo todos os dias pensando o seguinte, eu preciso mudar a realidade do Brasil. Eu vim há 4 anos para a Febraban, sentar nessa cadeira, exatamente para mudar o comportamento do brasileiro. Eu preciso, e eu não consigo fazer isso sozinho. Por isso nós firmamos acordo de cooperação com o PROCON e com os outros PROCONs que nós já firmamos acordo de cooperação, que eu preciso chegar no consumidor. A gente precisa chegar em vocês.
Em todo mundo. Ah, Welton, mas eu não estou inadimplente nem endividado. Ótimo, maravilha. Mas você consegue prosperar ainda mais. Porque quando a gente fala de educação financeira, tem gente que pensa assim, ah, é porque eu estou endividado, então a educação financeira é para mim. E o outro lado, que é o inverso, fala assim, ah, porque eu já invisto demais, sou um mega investidor, então para mim a educação financeira é ótimo. É ótimo para todo mundo. É ótimo para quem está lá em cima e quer continuar tendo a melhora da sua saúde financeira. É ótimo para quem está lá embaixo, não sabe o que fazer, como trouxe a pesquisa da própria Cláudia aqui, que não sei por onde começar. Então existe um caminho e é bom para aquela pessoa que está no meio. Fala assim, o que eu faço da minha vida? Eu invisto em criptomoeda ou invisto em formar uma reserva de emergência? Que é a pergunta que muita gente me faz. Welton, eu quero fazer uma reserva de emergência, eu vou investir em criptomoeda. Aí eu falo assim, eu posso te orientar o seguinte, eu não faria isso. Mas quem aqui já ouviu falar isso? Algum amigo falar assim, eu vou começar a investir agora e vou investir em criptomoeda, por exemplo. Criptomoeda é um ótimo investimento, quando você quer diversificar. E não quando você quer botar o teu primeiro patrimônio lá. Por quê? O primeiro princípio da reserva de emergência é, como teve a pandemia, muita gente passou muita fome. Empresas fecharam porque não tinha reserva de emergência, então não conseguiam nem se manter nem por um mês. As empresas que tinham um pouco mais de organização e as pessoas que tinham um pouco mais de organização dentro de casa, que tinham reserva de emergência, conseguiam passar pelo momento de pandemia. E por que eu trouxe a pandemia? Porque a pandemia foi uma tragédia imensa. Foi horrível para todo mundo. Porque as pessoas não tinham o que comer, porque não tinha nada guardado. Então, assim, é isso que eu quero trazer para vocês, que existem diversos caminhos. E foi engraçado que na hora que eu pousei, na hora que eu fui decolar de Guarulhos, né? Aí lá tinha várias pistas. Aí falou, caramba, me veio uma luz. Eu falei, cara, o meu papel aqui não é falar o caminho correto. É falar os caminhos que possuem e vocês que vão ter que decidir qual que é o melhor caminho para vocês. E é isso que eu vou apresentar para vocês logo menos. Mas assim, vale destacar também, pessoal, que apenas 1/3 das dívidas é ligado ao setor bancário. Apenas 1/3 das dívidas é ligado ao setor bancário. As demais é com os outros setores da economia. Então, assim, quando a gente fala assim, por que é só isso aos bancos? Porque é isso que mais traz. E aí eu estou falando em nome dos bancos mesmo aqui, tá? Mas trazendo para vocês a visão de um cidadão, de uma pessoa que usa todos os recursos e usa o que a gente promove também. Mas a gente quer, de fato, diminuir isso aqui, para que no próximo mês que eu venha conversar com vocês aqui, esse número esteja menor e principalmente o dado do Paraná aqui diminua bastante, porque quase a metade da população inadimplente é seríssima. Isso traz reflexo negativo para a saúde das pessoas. A gente tem diversos estudos, inclusive o ano passado nós fizemos uma campanha com o Márcio Atala, que é aquele educador físico, exatamente associando a educação financeira à educação física, porque traz problemas mentais dentro do trabalho, dentro de casa, e tem também um dado que nós pesquisamos no Índice de Saúde Financeira do Brasileiro que traz exatamente isso. Ou seja, quando você está com dificuldade financeiramente, você atinge toda a tua relação, pessoal e profissional, pode ter certeza disso. Bom, vamos evoluir. Por que é importante tratar, então, a inadimplência e o superendividamento? O PROCON faz um trabalho extraordinário dentro do núcleo de atendimento ao superendividado. O que eu vou apresentar para vocês aqui, quem é do PROCON? Levante a mão, só para saber. Eita, todo mundo. Vou ter que falar. Tem que ter cuidado, vamos falar aqui, né? Bom, a plataforma, a Alessandra falou que nós trouxemos um curso aqui de educação financeira, mas é bom saber, conhecer todo mundo, que quando a gente tem algum problema, já sei para que eu tenho que ligar, né? A plataforma a gente criou um módulo para explicar sobre o superendividamento, mas ela não veio substituir o trabalho de vocês, tá? Pelo contrário, ela veio para contribuir e somar. Ela não faz plano de pagamento, ela não tem trabalho multidisciplinar, que é o que vocês possuem lá dentro da estrutura de vocês, que é atendimento psicológico, que é para revisar o cálculo do consumidor. Então, ela não vem para fazer isso, ela vem para contribuir com o que vocês já fazem. Por quê? Qual que é o problema? Quando o consumidor sai do PROCON, o que acontece? Ele continua fazendo tudo aquilo que ele fazia antes. Os maus hábitos. Então, o que a plataforma veio para surgir para esse consumidor? A partir do momento que ele pensar em comprar, ele vai ver o aplicativo lá dentro da plataforma. Opa, peraí, deixa eu pensar se eu preciso pelo menos fazer isso. Só tomar poucas atitudes, começar a pensar se de fato é preciso. Tá? Aqui é um dado do Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, e eu não tramei isso com a Cláudia, que traz um pouco do reflexo do que ela trouxe aqui, que é uma pesquisa nacional, é um projeto que nós desenvolvemos em conjunto com o Banco Central do Brasil. Desde 2021 nós estamos conduzindo pesquisas anuais com mais de 5 mil pessoas, e aqui são alguns dados. 33% das pessoas entrevistadas disseram que gastam mais do que ganham. Ou seja, 1/3 já gasta mais do que ganha.
33% se sentem capazes de reconhecer um bom investimento. Aí vai evoluindo. 45% sabem se informar para tomar boas decisões financeiras. Ou seja, mais da metade não sabe nem o que fazer. Aí, claro, reflete exatamente o que você trouxe aqui. Ou seja, tem gente que não sabe o que fazer. E 32,5% considera que uma maneira como ela cuida do seu dinheiro lhes permite aproveitar melhor a sua vida. Ou seja, olha o espaço que nós temos e as possibilidades que nós temos para evoluir exatamente por falta de orientação financeira. Vamos lá. Aqui são alguns dados ainda mais. Por que eu quis trazer isso? Porque as pessoas falam, você que está trazendo com dado de banco. Não é banco, não. Isso aqui foi uma pesquisa que nós fizemos através de um instituto de pesquisa, e aqui são dados de reportagens. Ou seja, falta de educação financeira afeta a economia de especialista. Especialista defende a educação financeira para reduzir a desigualdade. E aí tem milhões disso aqui. Posso trazer milhões de notas para vocês. Ou seja, é um consenso de todo mundo da importância, e agora eu preciso aplicar. Ou seja, acabou a questão da teoria, e se você não aplicar no teu dia a dia, de nada vai funcionar. Vamos fazer um primeiro combinado aqui? Eu vou propor algumas coisas para vocês. Todo mundo está com o celular na mão? Todo mundo está? Levanta aí, todo mundo, celular, todo mundo. Pode tirar a foto, cara. Ó, daqui a pouco eu vou propor uma coisa para vocês, e eu preciso que vocês me ajudem a fazer. Tá? Não é ruim para vocês, pelo contrário. Vocês vão tomar um susto, mas não é ruim. Tá? Vamos lá então, evoluindo. Bom, para isso a gente precisa construir juntos uma sociedade cada vez melhor. Em 2019 nós firmamos um acordo de cooperação com o Banco Central. E por que eu quis destacar isso aqui? Porque a primeira coisa, quando nós fomos falar com os PROCONs, que nós tínhamos um conteúdo de educação financeira, a Cláudia lembra disso, a primeira pergunta foi, mas é os bancos que estão produzindo conteúdo para falar de banco, para vender produto e serviço. E aí nós reafirmamos o seguinte: em 2019, nós tivemos um acordo de cooperação com o Banco Central para promover educação financeira para a sociedade de maneira gratuita. Ou seja, é a primeira vez no mundo que um regulador se associou com o regulado, mesmo nós sendo a Federação do Banco, mas se associou com o regulado para promover a educação financeira no Brasil. Por que eu digo isso no mundo? O Banco Central participa agora, ela está presidindo os G20 dos bancos centrais. E quando eles comentaram isso no G20, foi uma surpresa para todo mundo. E por que eu estou reforçando isso? Porque aqui são conteúdos isentos. Ou seja, não tem venda, não tem falando de banco, não tem falando de venda de produto e serviço, é conteúdo com pilar de orientação financeira. E aí, assim, tem outro ponto a mais. Não existe nada no Brasil que teve a validação do Banco Central. Não existe nenhum conteúdo feito por nenhum influenciador do Brasil que teve a validação 100% do Banco Central. Aqui eu garanto a vocês. Inclusive, quando vocês entram na plataforma, que é plataforma.meubolsoemdia.com.br, está lá embaixo, iniciativa FEBRABAN, Banco Central, e logo em cima tem o selo do Banco Central. Eles validaram 100% do conteúdo que está dentro da plataforma, está validado pelo regulador. Ou seja, vocês podem utilizar, porque eles estão olhando exatamente para a gente promover a melhora da saúde financeira de cada pessoa. Tá? Bom, além disso, nós temos diversos conteúdos lá dentro do Meu Bolso em Dia de livre acesso para todo mundo. E aí aqui é o índice que eu comentei com vocês, foi feito com 5.000 pessoas, que trouxe aquele dado que eu mostrei anteriormente. Primeiro ponto, eu preciso que vocês escaneiem esse QR Code aqui, para vocês terem acesso à plataforma. As primeiras pessoas que escanearem vão receber um Pix da Cláudia. Vai para ali, bom, quando vocês entram nesse QR Code aqui, vocês vão se cadastrar, e o primeiro ponto do cadastro é vocês vão responder o teu índice de saúde financeira do brasileiro. O índice de saúde financeira do brasileiro é um dado que você declara como você enxerga a tua saúde financeira. Ou seja, ele não faz cruzamento com o banco, ele não busca teus dados administrativos do Banco Central. Como você declara a tua saúde financeira? Com base nisso, você vai ter uma nota, que ela vai de 0 a 100. Mais próximo do 0 significa que você está em sofrimento financeiro ou mais próximo do superendividamento. Mais próximo do 100, mais próximo do 0, significa que você está em sofrimento financeiro ou mais próximo do superendividamento. Mais próximo do 100 significa que você está em ótima saúde financeira. Mas assim, a nota interfere muito para cada pessoa, por isso que ele é individual. Ou seja, cada pessoa responde de uma forma e vai ter a tua nota. Qual que é o barato do índice de saúde financeira do brasileiro? Esse instrumento, ele foi validado pela OCDE, ou seja, pela ONU, e foi validado no ano passado pelo braço, que é o escritório da Rainha Máxima, que é a Rainha Máxima da Holanda,
que ela é advocacy da ONU ligada ao tema de inclusão e saúde financeira. O ano passado ela veio para o Brasil e eles validaram esse indicador, ou seja, a precisão dele. E é inédito na América Latina, só existe na América do Norte ou na Europa. Nós fizemos com benchmarks internacionais. Qual que é a ideia do indicador? Primeiro ponto é, se eu não sei como eu estou, você não sabe nem para onde ir. O indicador ele te traz uma nota, fala assim, olha, tua nota é, sei lá, 56, que é a média do Brasil. A partir daí ela vai falar quais são suas deficiências e o que você precisa melhorar ou quais são seus pontos fortes. Em 4 dimensões. Conhecimento, comportamento, segurança e liberdade. Ou seja, existem 4 dimensões que ela vai te avaliar através desse questionário com 16 questões e a partir daí você vai saber a dimensão financeira do brasileiro. E melhor, você consegue se comparar com pessoas da mesma região, da mesma faixa etária e da mesma faixa de renda. Ou seja, eu consigo comparar com outras pessoas para saber se eu estou bem ou não. Ou seja, você começa a ter uma visão mais clara sua e não do universo como um todo. Beleza até aí? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Então se cadastrem e tenham acesso. A partir daí, você consegue ter acesso a trilhas personalizadas. Ou seja, a plataforma foi a primeira plataforma do Brasil a trazer inteligência artificial em 2021. A primeira. Ou seja, o que tinha fora, a gente falou o seguinte, traz para cá para o Brasil para ter exatamente a melhor plataforma para todo mundo, de forma gratuita. Qual que é a ideia da inteligência artificial? Exatamente ela entrar dentro dos parâmetros do algoritmo e falar o seguinte, quando você fala o teu índice, quando você responde o teu indicador, você diz o que você quer, na tela seguinte aqui, você diz o que você quer conquistar, ela cruza essas informações e traz a trilha personalizada para você. Ou seja, cada pessoa dessa sala vai ter um conteúdo específico de acordo com o que vocês informaram ou através do indicador, do Índice Financeiro Brasileiro. Então ela já começa a mexer o seguinte ponto. O conteúdo dele não é o mesmo para todo mundo. Cada pessoa aqui é individual. Ou seja, cada um tem uma necessidade ou tem um problema. Você precisa resolver essa dor ou essa necessidade. Então cada um tem uma forma de ser resolvido. E é isso que a plataforma vem para auxiliar vocês a resolver de forma individualizada e personalizada a dor de cada pessoa. Tá? Aí evoluindo, aqui é o exemplo do indicador, que aqui você tem o seu, em vez de mais claro, e em vez de escuro, que é a média do Brasil. E quando você clica aqui embaixo, mais informações, você consegue se comparar, como eu comentei, com outras pessoas, tá? Com outras pessoas do mesmo nível que você, tanto questão de idade também, faixa de renda, etc. Aqui são exemplos de conteúdo. Nós temos hoje tudo que é possível de objeto de aprendizagem no Brasil, nós temos. Então nós temos vídeo totalmente animados, vídeo com personagens, nós temos infográfico, nós temos áudio, apenas artigos e etc. Ou seja, que nós podemos acrescentar dentro da plataforma para auxiliar no aprendizado das pessoas e cada um aprende de uma forma, nós trouxemos aqui dentro. Tá? Ou seja, o que as pessoas trazem? E aí a gente recebeu o feedback recente, foi o seguinte, eu quero ver um conteúdo como eu vejo no meu celular. Aí a gente foi perguntar a alguns usuários, como assim? Como você vê no teu celular? Conteúdos rápidos. A gente entendeu que era estilo conteúdos stories. Então nós criamos um modelo de conteúdo no formato stories. As pessoas verificam nas suas redes sociais stories, rios, o que for, de tempo curto, e aprende algo, aprende até dancinha, aprende tudo, por que não vai aprender um conteúdo de educação financeira? E a ideia é que pequenos objetos você já possa pôr em prática na hora. E é o que foi que nós trouxemos para auxiliar nesses conteúdos. Nós temos hoje 2 planejadoras financeiras e 2 economistas, e nós temos uma psicóloga e uma psiquiatra. Porque a gente cansou de falar para as pessoas a receita do bolo, o que fazer, como fazer. Pega uma planilha, anota teus gastos, que é importante, etc. Vamos chamar isso para frente. Mas a gente começou a perceber que as pessoas, não é que elas não faziam porque desconheciam, é porque o comportamento delas não ajudava. Então a gente começou a trazer o olhar da psicologia e da psiquiatria para dentro do conteúdo. Para falar assim, o que você de fato não põe em prática, já que você sabe o que fazer? O que eu posso fazer para mexer na tua cabeça, para te auxiliar, falar assim, você consegue dar o primeiro passo. Então nem todos os conteúdos dentro da plataforma é conteúdo técnico, porque eu preciso mexer no comportamento do consumidor, principalmente no consumidor que está inadimplente ou superendividado, que ele possui algo a mais para ser alimentado antes de começar a pôr em prática algo técnico. Então nós trouxemos esse cruzamento dessas 4 pessoas para criar o conteúdo dentro da plataforma, e aqui a Febraban e o Banco Central validam os conteúdos.
Mas o importante é, hoje eu tenho um conteúdo para quem está inadimplente, super endividado, agora foi o módulo que nós incluímos, para quem está inadimplente, para quem quer começar a poupar e para quem já investe mais. Primeira pergunta, eu acho que vocês já não sei nem quantas perguntas eu já fiz, né? Mas quem aqui já começou a criar reserva de emergência? Levante a mão, por favor. Ótimo. E quem aqui já investe pesado? Não, levante a mão, só para saber. Eu já invisto, vou traduzir o que é investir pesado. Eu já invisto com mais diversidade, eu já consigo diversificar os meus investimentos. Eu não quero saber o valor de patrimônio, eu já consigo ter uma noção que a importância de diversificar. Que mais? 2, 3, 4. Eu acho que 4, o outro, não sei se... Você que está de máscara, você levantou ou levanta a mão? Beleza, 5 pessoas. Olha só, eu tenho um universo que começou a poupar, e eu tenho um universo que já começou a investir de forma mais hardcore, que a gente chama assim, que é com mais propriedade, já pensando na questão da diversificação, na importância de diversificar, conhecendo o grau, né, do tempo que é importante, da aversão do risco também, né, que as pessoas precisam saber, né, que nem sempre o que diz que vai ter mais rentabilidade, você também tem que ter aversão ao risco. Porque às vezes quando cai você tira, e aí quando você tira você perde tudo. Ou seja, tudo que você ganhou, vamos dizer assim. Então, é sempre importante a gente repensar. Então, a plataforma ela foi pensada para todos esses públicos. Para quem nunca investiu e quer começar a investir, melhor, para quem ainda está inadimplente e quer sair do endividamento, para quem está começando a poupar e para quem já investe mais também. Então, tem todos os conteúdos de orientação dos caminhos do que fazer. Beleza até aí? Todo mundo conseguiu acessar a plataforma? Não? Depois, deu erro para você? Depois eu vou te ajudar então no final, certo? Vamos lá, avançando. Além dos conteúdos, ela tem todas as planilhas disponíveis. Pessoal, eu estou passando para você aqui porque a gente testou, mostrar na prática, só que o computador daqui bloqueia os conteúdos. E aí só aparece tudo em branco. Até depois a gente vai reproduzir lá para vocês verem como que é lá na prática, tá? Mas ainda bem que eu trouxe aqui os slides para vocês entenderem. Mas qual que é a ideia? Eu vou mostrar onde que vocês encontram tudo isso dentro da plataforma. E aí já vai auxiliar também quem não conseguiu acessar. Todas as planilhas que a gente pode colocar ela online estão disponíveis, planilhas e simuladores, mas tem gente também que não gosta de acessar de forma online. Prefere baixar no computador ou fazer de forma offline. Então todas elas estão aqui offline também para vocês baixarem. E aí, como a Alessandra comentou, a plataforma ela foi a ferramenta de orientação financeira oficial do Desenrola. Então o Ministério da Fazenda pediu a nossa autorização para utilizar e as nossas planilhas também. Vocês sabem que o acordo que eles fizeram foi com a B3, para criar a plataforma do Desenrola. Mas nós levamos a orientação financeira através dos nossos conteúdos, para eles entenderam que de fato tinha uma grande qualidade nisso. Então todas as planilhas estão aqui disponíveis. Aqui um exemplo de fotografia financeira. E aqui eu vou dar a primeira pausa disso aqui. Certa vez eu perguntei para algumas pessoas o seguinte assim, vocês sabem de fato quanto vocês ganham? Quem aqui sabe o quanto que ganha? Levante a mão, por favor. Vocês sabem o quanto que cai de fato na tua conta? Sabe? Maravilha. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe, e aí por que eu quis trazer aqui para lembrar? Que uma vez eu perguntei para uma pessoa o seguinte, quanto que você ganha? Eu ganhei 4.500. Aí eu fiz uma segunda pergunta, mas quanto que cai na tua conta? 3.700. Primeiro ponto, se a pessoa acha que ela ganha 4.500 e na conta dela cai 3.700, quanto que vocês acham que ela gasta todo mês? Pode falar. 4.500. E aí você fala assim, a educação financeira é complexo, é matemática financeira. Matemática financeira é quando você começa a ver os juros compostos rendendo, você fala, opa, eu vou estudar um pouquinho mais, porque eu vou ter mais benefício se eu conhecer um pouco mais. Mas é simples, não precisa nem você fazer conta, é só você olhar no teu aplicativo do teu banco. É só você olhar no teu lerite lá, quanto que é descontado. Mas as pessoas não sabem disso. E aí quando eu comento isso, ela fala, nossa, sério? Mas eu falei, é sério. E não são poucas pessoas que não sabem isso, é muita gente que não sabe disso. Não sabe que ela não ganha o que é o salário dela bruto. Tem gente que não sabe nem quanto que é descontado. Aí é onde preocupa ainda mais. Porque você gasta muito mais do que de fato você precisa gastar. E aí é onde tem aquele percentual de 33% das pessoas que gastam mais do que recebem. Porque elas desconhecem, então ela acha que ganha 4.500, ela vai gastar 4.500. E é onde entra a bola de neve e onde entra o tal de juros. Que não é porque os juros está lá, não é porque você está consumindo mais do que o teu padrão de vida.
Aí teve uma outra pergunta que eu acabei fazendo para as pessoas que foi o seguinte, e aí eu vou confessar que foi um grupo de amigos. Esse foi uma outra pessoa que ganhava R$2.000, e aí eu falei assim, tá, quantas vezes você sai no mês? Eu saio 4 vezes por mês, para festa, é independente, balada, não sei o que lá das quantas, tá. Quanto que você gasta mais ou menos por cada balada? Entre 150 e 200. Vamos arredondar para 200 para ficar mais fácil, né? Facilitar, né? A gente tem de humanas também, eu fiz direito também, mas aí depois eu fui evoluir para exatos, que eu vi que eu gostava mais de exatos. Mas assim, falei, cara, vamos lá. Vocês já fizeram a conta de cabeça aí, né? Simples, né? A pessoa ganha R$2.000, sai 4 vezes por mês e gasta R$200 por mês. Quanto sobrou para essa pessoa? 1.200. Só que ela disse que ganha R$2.000, mas ela recebe na conta dela R$2.000? Não recebe R$2.000. Aí começa a primeira sequência de lá. Pum! Eita, a pessoa nem sabe de onde veio. Fala, cara, vamos parar para analisar uma coisa simples. Esquece complexidade de educação financeira, de matemática, etc. Vamos supor que você ganha R$2.000 para facilitar para todo mundo aqui. Cai na tua conta R$2.000. Vamos combinar assim? Você gasta R$800. Sobra para você 1.200. O que você consegue fazer com 1.200? Ou seja, você gasta 40% da tua receita em festa. Aí ele me falou, então você quer dizer que eu não posso aproveitar a minha vida? Aí eu fiquei até triste. Falei assim, caramba, estou tentando ajudar a pessoa. Aí eu falei, não, pelo contrário, eu quero que você continue aproveitando, mas de maneira consciente. Vamos fazer o seguinte, ao invés de você sair 4 vezes por semana, você vai sair 2 vezes, gastando os mesmos 200, ou seja, R$400, e nas outras 2 semanas eu vou convidar todo mundo para vir para minha casa e cada um vai trazer a sua cerveja e a sua carne. Por exemplo. E aí quando eu fiz o teste por um mês, falei assim, pior todo mundo, não vou fazer isso nunca mais. E depois eu sugiro ficar lá em casa. Mas eu queria mostrar na prática para as pessoas que é simples a educação financeira. E aí eu trouxe todo mundo para minha casa. Quanto que você gastou? 48, R$50, R$35. E aí eu esperei o meu amigo falar. Quanto que você gastou? Gastei R$25. Olha só, porque ele bebe coisa quente lá. Ele trouxe um de vodka. Beleza, você gastou R$25. Na segunda vez, quanto que você gastou? Gastei 50. Ele trouxe algo a mais para ele, porque percebeu que os outros levaram a carne, ele não levou, né? Aí na outra vez ele levou a carne. Então assim, ele gastou R$75. Aí no final do último período eu falei para ele, você deixa de aproveitar? Qual foi a resposta dele? Não deixou de aproveitar. Mas ele soube aproveitar de forma consciente. E é exatamente isso que a gente fala para todo mundo. E é exatamente isso que a plataforma fala para todo mundo. Ela não quer dar lição de moral, fala assim, deixa de aproveitar a tua vida, que ninguém vai fazer isso não. Quem fala, eu vou deixar de viver, vou deixar de sair, vou deixar de comprar para poder investir. Ninguém vai investir no Brasil. A B3 vai quebrar. Pode ter certeza disso. Eu vou deixar de aproveitar a minha vida porque eu vou pagar a conta. Vai todo mundo morrer inadimplente. Porque ninguém vai fazer isso. Isso eu garanto para vocês. Quem fizer isso tem muita disciplina. Assim, mas muita disciplina mesmo. Tem gente que faz, mas tem muita disciplina. Assim, mas muita disciplina mesmo. Aquela assim, do fundo do coração, vai na força do ódio, mas faz. Tem gente que tem essa disciplina que eu admiro. Mas tem gente que tem. Mas a grande maioria não faz isso. E é normal. Porque ninguém vai deixar de aproveitar a vida para guardar dinheiro. Porque você pensa assim, se eu morrer amanhã, vai ficar para quem? A gente já pensa assim, né? Eu já penso, se eu morrer amanhã, vai ficar para minhas filhas, não me lembro. Mas assim, muita gente pensa isso. Se eu morrer, vai ficar para quem o dinheiro? Já pensa, aí deixa de fazer isso. Mas pelo contrário, mas é você adaptar o teu padrão de vida. Vocês perceberam que em nenhum momento eu falei para vocês técnicas de educação financeira até agora? Em nenhum momento. E é exatamente isso que a gente trouxe dentro da plataforma. Quando nós sentamos com as 4 especialistas, ela falou o seguinte, a gente não quer mais lição de moral, a gente não quer mais técnicas para ninguém. Porque ninguém aprende isso. É fato. Welton, mas tem lá uns milhões de influenciadores ganhando dinheiro, vendendo curso. Legal, sem problema algum. A gente tem a mesma qualidade de conteúdo validado pelo Banco Central de forma gratuita. Esse dia eu falei para a Alessandra, eu estava discutindo com uma influenciadora, não falo muito, vocês conhecem, que é bem... Ela estava dando uma entrevista, ela falou assim, vocês pregam que o consumidor anote os teus gastos. Isso não tem fundamento nenhum.
Aí eu calado, assim. Ela tinha a vez dela de falar, né? Eu falei, ainda bem que eu fui o último a falar. Eu adoro quando me moto por último. E ela falou, não tem fundamento nenhum as pessoas anotarem um gasto, anotar o que já gastou, não sei o quê. Aí eu falei para ela o seguinte, agora eu vou voltar à minha especialidade que é educação. Você já viu alguém fazer sem saber? Se você tiver alguma tese que explica que alguém faz algo sem saber, eu tiro o meu chapéu para você. Porque eu te mostro várias teses de aprendizados que as pessoas só começam a fazer quando sabem o que fazer. Ela pode não fazer, mas ela sabe o que fazer. Tanto é que as pessoas inadimplentes são da classe baixa não, tá? Nós temos pessoas que perguntaram assim, uma dessas especialistas, ela tem há 15 anos, ela trata compradores compulsivos dentro do HC. O nome dela é Tatiana Filomensky, podem procurar. Ela é professora da USP, e há 15 anos ela tem um consultório clínico junto com a Andrea Fernandes, que é essa economista que também trabalha com a gente, tratando compradores compulsivos. E eu peguei, Cláudia, alguns relatórios, e tinha pessoa assim, quanto que você gastou hoje? A pessoa, 100 mil reais. Meu Deus. Gente, eu não sei nem quanto zero é isso. É muito dinheiro. E aí a segunda pergunta delas, com o quê? Não sei. Pior ainda, a pessoa gastou 100 mil reais naquele dia e não sabe nem com o quê. Essa pessoa, assim, é um grande CEO, ela tem lá o cargo da pessoa que a gente consegue ver, mas a gente não sabe de onde é. Lá ela tem desembargadores, ela tem juízes, ela tem pessoas de classe bem baixa, ou seja, elas atendem todo mundo dentro do HC. Há 15 anos tratando compradores compulsivos. E elas falaram o seguinte, Welton, essas pessoas que são desembargadores, CEOs e etc., vocês acham que eles não têm conhecimento? Olha a pesquisa que você trouxe. 50 e tantos por cento possuía acima do curso superior. Ou era curso superior ou pós-graduação. A tua pesquisa, eu estou trazendo os dados da Cláudia aqui agora. Ou seja, essas pessoas, elas sabem o que fazer, mas elas não querem fazer ou elas não conseguem fazer. Aí é diferente. Aí eu vou voltar agora à história da influenciadora. Aí eu falei para ela o seguinte, então me mostra, prova que se as pessoas não anotarem, elas vão saber o que elas gastam. Vai dar exatamente o dado que a Cláudia trouxe, na mente. Pessoal, eu vou admirar muito que fala assim, eu sei todos os meus gastos através dos gastos mentais. Eu admiro. Eu admiro e primeiro eu falo assim, pô, parabéns, assim, pô, você tem uma... Então você tem muita coisa para fazer. Porque assim, cara, se você consegue armazenar todos os teus gastos, você pode anotar, ou simplesmente nem anotar, porque no próprio aplicativo do banco você consegue lá ver, né? Quando você usa o teu cartão de crédito ou a tua conta. E você armazena isso dentro da tua cabeça. Sendo que você pode pôr isso em outro lugar e deixar espaço para você pensar em outras coisas, eu admiro essa tua vontade de fazer isso. Mas olha, não sou eu que estou falando não. Olha a pesquisa da Cláudia que ela trouxe. E olha o que essa pessoa que é mega influenciadora está falando para as pessoas. Aí eu falei para ela assim, para de fazer um desserviço. Aí ela se irritou. Eu falei assim, eu estou falando agora no papel não de Welton da Febraban, mas Welton especialista em educação e educação financeira também. Ou seja, se você me mostrar, comprovar que as pessoas não precisam anotar os teus gastos, eu vou falar para você que toda vez que eu pergunto quanto que a pessoa ganha, ela vai saber me responder exatamente quanto que ela ganha, porque é o que cai na conta dela. E a grande maioria não sabe o quanto que cai na conta dela. Aí eu provo para você que não precisa mais fazer isso. Que as pessoas estão totalmente disciplinadas a saber exatamente, a utilizar o dinheiro da melhor forma possível. Então assim, é isso que a gente quer trazer para todo mundo. E é isso que a plataforma ela veio para associar. Acabou não falar. A gente tem até um sincericídio, né, Alessandra, aqui dentro, que a gente fala exatamente o que é um produto, o que é um serviço, o que fazer, o que não fazer, o que trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, porque o Banco Central validou. Eles queriam que isso tivesse aqui dentro. Ou seja, a gente quer de fato auxiliar. Welton, precisa acessar a plataforma todos os dias? Não sei, se for do teu interesse, sim. Se não for do teu interesse, acessar quando você achar necessário. Mas qual que é a ideia? Lembra que eu comentei lá do núcleo do superendividamento? Quando o usuário ele sai do núcleo, o que acontece? Ele continua os hábitos dele. Mas se ele tem uma ferramenta de sustentação para ele, que a qualquer momento que ele necessitar, ela vai estar no alcance da mão do consumidor, facilita muito. Para começar a mudar os hábitos e as atitudes e o comportamento. Beleza, até aí? Eu estou trazendo para vocês duas visões, tá, pessoal? Uma visão de consumidor, que é importante para vocês. Ah, eu não estou inadimplente, nem superendividado, nem nada. Ótimo. Busca mais conhecimento para melhorar ainda mais a sua saúde financeira, para continuar tendo muito mais riqueza que o secretário acabou de trazer.
Mas se você está inadimplente, começa a buscar agora, que existe um caminho. Tá? Aí, Welton, não existe um caminho, como a repórter mesmo me perguntou. Não, essas pessoas estão no fundo do poço. Eu falava assim, poxa, se eu acreditasse de fato nisso, eu não acordava todos os dias para trabalhar. Pode ter certeza disso. Se eu acreditasse que não tivesse uma luz no final do túnel, eu não saía para trabalhar todos os dias. E eu tenho certeza absoluta que com orientação financeira é possível sair de qualquer estado de inadimplência ou superendividamento. O que acontece é que a pessoa, vou dar um exemplo de algumas pessoas superendividadas, que aí está naquele pico máximo, que aí precisa não só de ajuda, de orientação financeira, mas também psicológica, e aquelas pessoas, quando elas conseguem superar isso, e elas conseguem entender o benefício de buscar mais orientação e saber lidar com o seu dinheiro, ela não volta mais para o superendividamento, nem para a inadimplência. Mas a gente precisa trabalhar, porque nós nunca tivemos isso no Brasil. Ou seja, o nosso caminho é muito mais árduo e duro, mas é preciso ser falado agora. Por isso que eu estou aqui, com vocês falando coisas que vocês já sabem. Mas eu preciso falar para vocês, eu preciso de vocês na ponta falando para o consumidor. Eu sozinho não dou mais conta, pessoal. A Alessandra sabe que a gente investe muito pesado. Eu falei para vocês que 1/3 das dívidas é ligado ao setor bancário, mas é o setor que mais investe em educação financeira. A gente é o que mais investe em divulgar. E assim, só que a gente não consegue chegar em todo mundo. Foi um pedido do Procon levar orientação financeira para as rádios. No mesmo dia, a Cláudia viu lá no Semarc, eu liguei para mim aqui e falei, pessoal, traz conteúdo de orientação financeira para as rádios. Inclusive, vocês até nos ajudaram a divulgar o episódio 2, falando sobre o carnaval, não foi, Cláudia? Falei, leva para as rádios. Porque nas rádios que vão chegar nos idosos, que vai chegar na população do interior, e principalmente foca nas rádios do interior. São 4.800 rádios, e nós contratamos um pacote com a Rádio Web, e nós disponibilizamos 2 programetes por mês, de forma gratuita, para que eles possam reproduzir. O último programa chegou em 69 milhões de consumidores. Ou seja, é o nosso papel. A gente sabe da nossa responsabilidade, a gente está fazendo isso. A plataforma chegou em 4 milhões de pessoas. Só que eu tenho 181 mil pessoas cadastradas. Ou seja, o que eu preciso mostrar mais para essas pessoas? Que é valor para elas. E as pessoas que acessam a plataforma têm uma nota média de 91,78. Ou seja, ela aprende de fato. Porque quando eu trago o reflexo para a nota dos exercícios, dos quizzes, do engajamento que ela faz dentro da plataforma, é uma nota altíssima. Ou seja, os conteúdos, eles trazem valor para as pessoas. Mas se você não acessa, de fato não traz valor nenhum para ninguém. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Assim. Se vocês quiserem reclamar qualquer coisa comigo, Welton, não gostei, a segunda pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês acessaram? Se você falar que sim, eu aceito feedback. Se vocês falarem que não, eu não aceito feedback. Feedback é a partir do momento que você conhece. Então, se vocês quiserem opinar em melhoria para a plataforma, poxa, eu vou estar assim, ó, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Porque a plataforma é para vocês, para cada um de vocês e para mim também. Mas eu preciso que vocês deem um feedback, principalmente quem está na ponta, lidando com o consumidor, e que vão recomendar a plataforma para o consumidor. Então, tragam feedback e a gente aceita, como nós ouvimos, uma foi a rádio e 2 foi a questão do relatório. Alguns PROCONs falaram o seguinte, Welton, lá dentro, quem é do PROCON sabe que lá na lei do superendividamento tem a capacitação do consumidor em educação financeira, correto? Tem isso aí. O consumidor precisa fazer isso. O consumidor vai fazer isso por amor? Não vai fazer pelo amor. A única forma de nós fazermos com que eles usem a plataforma, infelizmente, é um pouquinho pela dor no início, que é, você precisa apresentar no final do mês, quando você vir aqui no Núcleo, o relatório que você acessou a plataforma. Esse relatório foi um pedido também do PROCON. A gente precisa comprovar que o consumidor ele acessou a plataforma naquele período. A gente criou o relatório para ser em PDF ou compartilhado. Qual que é a vantagem disso? E o que a gente começou a perceber? Primeira vantagem, o PROCON consegue anexar isso dentro do plano de pagamento. Então, ele leva, falando, olha, eu acessei a plataforma e você consegue anexar, estimulando ele a aproveitar o curso. 2, a gente percebeu que o consumidor, ele acessava a plataforma no dia anterior a ir para o PROCON. A galera é esperta. Brasileiro é criativo, pessoal. Porque falar, vou amanhã pro PROCON, a pessoa sai fazendo desesperadamente todos os cursos. Aí quando pegava o relatório no dia anterior, estava lá, um monte de curso feito. Só que a gente começou a analisar esse mesmo consumidor, e é onde a gente começa a ficar próximo dos PROCONs. Analisa essa mesma pessoa. A gente percebeu que a mesma pessoa, de tanto que ela fazia isso, ela começou a perceber valor no conteúdo.
Aí na semana seguinte ela trouxe a sessão no início da semana, no final da semana. Depois ela acessou no início, no meio e no final. E depois aquilo ficou regular para a pessoa. A pessoa não precisa assistir 1 hora de vídeo. 15 segundos ela já consegue fazer algo. E é isso que a gente quer. Um pouquinho, pocão. É o conceito de aplicação também, né? Pouquinho, pocão. Ah, entrou R$1 de dividendo. Pega esse dividendo, guarda e investe de novo depois. Então, um pouquinho, um pocão. Pouquinho, um pocão. E a gente percebeu que o hábito dessa pessoa começou a mudar. Porque ela percebeu o valor para ela. Não é valor para mim. Para ela. Primeiro que eu nem estou aqui. Só está interagindo com a plataforma digital, que é feita para ela, que é pensada para ela, que a cada movimento que você faz dentro da plataforma, por isso que é o bacana da inteligência artificial, ela vai aprendendo com você e vai recomendando novas coisas. Poxa, ela foi pensada para você. E não para grupos de pessoas específicas. Quando eu trouxe para vocês que ia apresentar caminhos, foi pelo seguinte momento. A plataforma ela tem quase 3 mil caminhos lógicos. A segunda maior do Brasil, que é a Finclass, que algumas pessoas devem conhecer, ela tem 587 caminhos lógicos. A nossa tem mais de 3 mil caminhos lógicos. Ou seja, o que a gente quer falar é isso? A plataforma ela é personalizada, porque ela faz vários cruzamentos para exatamente trazer o melhor conteúdo para vocês. Bom, além disso, já vou finalizar, até que eu acho que eu já passei tempo demais já. E aí depois eu vou abrir uma pergunta para vocês. Foi um pedido do Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e o ex-diretor Maurício Moura. Eles fizeram algumas excursões na Austrália e na Inglaterra, e eles perceberam que lá no governo, naqueles países, tinha um programa de educação financeira que o consumidor, quando ele entrava nesse programa, ele ganhava pontos e resgatava por incentivos. E eles trouxeram essa ideia para o Brasil e a gente implementou dentro da plataforma. Ou seja, o usuário, a cada curso, a cada trilha concluída, ele acumula pontos e esses pontos podem ser resgatados por incentivos. Hoje os incentivos são fornecidos pelos 5 maiores bancos, e vai desde voucher de desconto em lojas parceiras até voucher de Uber, ou desconto em taxa de renegociação, ou um curso específico avançado de investimento, como tem lá da Ágora, por exemplo, do Bradesco. Então, cada instituição ela determina qual que é o seu programa de incentivos. Agora a gente está passando por uma nova revisão do programa de incentivos, primeiro, para baixar a pontuação e também aumentar a cartela de incentivos. Mas a ideia é que assim, não é só que tenha só bancos. Qualquer empresa que queira investir dentro dessa pauta pode se somar, pode entrar e pode participar do programa de incentivo também, oferecendo benefícios para o consumidor pelo aprendizado de educação financeira. Porra, vai ser vai acabar a bomba. Deixa eu ver isso. Então aqui é um exemplo de incentivos. Welton, uma pergunta que eu não sei se vai vir, mas já vou logo antecipar, que eu acho que está na cabeça das pessoas. A plataforma ela vai compartilhar meus dados com os bancos do Banco Central? Não. Exceto se você pedir o relacionamento com o banco. Quando você se cadastra, a plataforma ela não compartilha com ninguém teus dados e está lá a política de LGPD, ela passou pelo comitê dos bancos, do jurídico, e também pela Procuradoria do Banco Central. Então, assim, nada é compartilhado. Por que aqui é compartilhado? Porque os bancos, eles oferecem incentivo para os seus clientes. Tanto é que você tem que dar 2 assinaturas. São 2 opt-ins que a gente chama, né? E ao mesmo tempo também você pode revogar a qualquer instante aquele compartilhamento dos dados. Mas aqui no programa de incentivos, você compartilha seus dados. Em troca disso, você se torna elegível a resgatar o incentivo. Mas se você não quiser compartilhar com ninguém, você também não precisa fazer isso. Você vai ter acesso a todos os conteúdos da plataforma de livre acesso. Bom, só para finalizar, para ver uma pergunta para todo mundo. Não sei se vocês chegaram a ver, mas nós estreamos desde novembro uma campanha com o Leandro Hassum, exatamente para trazer um pouco mais de... É o que eu comentei com vocês, a gente investe mesmo assim, pesado. Nós trouxemos o Leandro Hassum por um ponto que foi, depois nós descobrimos, quando ele saiu do Brasil, daquela confusão que ele teve com o Marcos Neri, ele foi para Las Vegas e ele teve problemas financeiros gravíssimos lá com a aposta. Sabe aqueles 3 filmes dele, Até que a Sorte Nos Separe? Foi inspirado exatamente nesse problema que ele teve. E ele confessou para a gente exatamente quando nós contratamos ele. Ele falou, eu quero co-criar a campanha porque eu me enxerguei na necessidade de buscar orientação financeira e sair do estado que eu estava de muitas dívidas. Então, nós estreamos com ele, assim, foi bacana porque ele trouxe um humor leve, divertido, ele trouxe um tal de perrengose, raciocina comigo e etc. Falas dele que ele trouxe para pegar.
e deu muito certo. E além do Rassum, nós tivemos influenciadores regionais. Nós pegamos um influenciador de cada estado e também influenciadores do Digital Favela. Porque as pessoas falaram, tem que chegar na favela. A gente pegou, a gente tem um contato do Preto Zezé, a gente entrou no Digital Favela e a gente pegou um influenciador de cada comunidade, de cada estado e também um influenciador regional para falar sobre a educação financeira, os formatos digitais. Então, assim, a gente teve essa busca. A gente quer, de fato, chegar no consumidor com a melhor orientação financeira, então a gente quer fazer isso também de forma leve através do Boa. E aqui, para concluir, é a campanha Pare e Pense, Pode Ser Golpe, da Febraban, que traz diversos cuidados em relação a golpes que o sistema bancário sofre, né? A gente diz que a gente tem... Eu falei que a gente é bem criativo, né? Porque assim, a gente faz algo para prevenir, os bandidos já estão fazendo algo para desprevenir, né? É engenharia social absurda, mas a gente investe muito pesado para trazer segurança para o consumidor. Tá? Aqui é um site que tem um monte de dicas de orientação para o consumidor, como não cair em golpes, não cair em fraudes. É mais um papel de orientação financeira para todo mundo. Bom, deixo o convite a vocês para acessar a plataforma. Aqui é só para destacar que foi os acordos que nós firmamos com os PROCONs. Então, deixo o convite para vocês acessarem a plataforma, acessem enquanto usuários, sejam multiplicadores dessa ferramenta para as demais pessoas. De novo, reforço o meu pedido, eu preciso de vocês, preciso de todo mundo engajado nessa pauta. É um trabalho que o Banco Central está reforçando muito também através da gente. Os PROCONs estão nos apoiando muito através disso, porque a gente percebeu que precisa falar constantemente de educação financeira. E não falar para vender investimento ou para vender um curso, mas falar de forma genuína que a gente precisa falar para o consumidor que existem caminhos de sair da inadimplência, diminuir aquele percentual, daqui, principalmente do estado do Paraná e do Brasil, e de fato que a gente começa a gerar uma transformação melhor nas pessoas. Então, de novo, fica o convite. Descubra o indicador de vocês. Quem é que conseguiu chegar no indicador? Levante a mão. Foi surpreendente ou não? De forma positiva ou negativa? Você fala assim, foi negativo. Mas ao menos. O indicador é bacana, porque assim, ele traz uma visão que às vezes não é a que você imaginava. Mas você se depara depois que de fato é aquilo, real. O seu bateu certinho com o que você imaginava ou não? Mais ou menos. Um falou que sim, outro falou que não. Então, tá melhor. Mas assim, pessoal, faça o indicador de vocês. Tá? É uma ferramenta muito interessante. Traz o diagnóstico da saúde financeira de todo mundo. E é a partir daí que você vai começar a tomar melhores decisões. Quero primeiro agradecer a Cláudia, agradecer a todos vocês que estavam aqui comigo até esse momento. Vou abrir agora para dúvidas. Dizer novamente que... eu esqueci, você consegue projetar lá só para eu mostrar rapidinho? Quero dizer que nós estamos 100% disponíveis para todo mundo. Wilton, eu preciso das peças de comunicação, a gente envia as peças de comunicação para vocês. Eu preciso dos links da rádio web, a gente manda os links da rádio web. Eu preciso acessar a plataforma, não consegui acessar. A gente senta com vocês, a gente explica como acessar, os cuidados. Então, assim, eu acho que é isso que a gente quer. Bom, essa aqui é a cara da plataforma. Esse aqui é o meu espaço. Eu tenho 2 perfis dentro da plataforma. Eu tenho um que eu já zerei. Quem é das antigas gosta de zerar jogo, o meu pessoal está zerado com 3.500 pontos, quando a gente chegou na primeira fase. E aí eu criei esse outro com o perfil da Febraban, que é para ficar mais fácil. E as pessoas falam, você acessa mesmo? Tem 4 meses que eu criei esse perfil, eu já estou com 360 pontos, no nível 4. Assim, eu acesso de fato. Porque casa de ferreiro e espírito de ferro. Acho que é o primeiro princípio da coerência, né? E aqui é um pouco da ideia da plataforma. Aqui é a sugestão que a inteligência artificial traz para você, que é a primeira recomendação de trilha. Ou seja, quando você acessa e vai ter o cadastro, a inteligência artificial ela traz para vocês aqui os conteúdos que você precisa ou que você disse que você necessita naquele momento. Tá? Aqui é o índice de saúde financeira que eu tenho, comparado ao do Brasil. Aqui, se eu clicar aqui, eu vejo com mais detalhes. Se eu clicar em pulsos, clica para mim, pulso, por gentileza. Aqui eu tenho acesso, pode baixar, por favor. Aqui eu tenho acesso a todos os conteúdos da minha biblioteca. Ou seja, só para quem é endividado, para quem quer fazer o planejamento financeiro, quem quer saber listar as dívidas, estratégias, ou seja, um plano de pagamento ou um plano de reserva de emergência, investidor, balanceado. Então aqui eu tenho todos os nossos conteúdos e mensalmente a gente sobe novas trilhas. Ou seja, essa é a dinâmica da plataforma. Constantemente a gente está subindo novos conteúdos. Então nós já temos um pacote fechado com as especialistas para subir mais 10 novas trilhas dentro da plataforma.
Cada trilha ela pode ter de 8 a 10 conteúdos. Ou seja, que é exatamente para trazer o máximo de conteúdo possível para o consumidor. Conteúdos mais simples, conteúdos mais avançados. Mas aqui, quem não gosta de seguir a recomendação, pode fazer de forma espontânea, de livre acesso. Tá? Vai aqui em ferramentas, por favor. Vai em cima, ferramentas. Aqui em ferramentas eu tenho o que eu falei para vocês. As ferramentas disponíveis e as planilhas que vocês conseguem baixar aqui. Bom, esse foi o overview da plataforma. Eu quero que vocês acessem, eu quero que vocês experimentem para vocês enquanto usuários. Primeiro, tragam feedback se vocês perceberem que precisa ter feedback de melhoria. Vai ser muito bem-vindo, a gente está aqui para ouvir vocês mesmos. E, de novo, reforço que é um compromisso de todos. Não é só um compromisso dos bancos, nem tampouco do PROCON. É um compromisso da sociedade de mudar a história que nós temos hoje no país. Se nós não fizermos isso agora e também levar para dentro de casa, para os filhos, os pais que estão na inadimplentes ou super endividados, a gente não vai conseguir mudar do nosso panorama atual. Então, convido vocês, fica o meu convite para vocês unirem forças com a gente e, de fato, levar a orientação financeira para o consumidor e para vocês também. Agradeço de novo a todos vocês a paciência, porque me ouvir por mais de 1 hora deve ser chato pra caramba, mas eu quis trazer o meu melhor para vocês, eu quis trazer o melhor que nós temos disponível de forma gratuita para todo mundo. Tá? Bom, fico à disposição para dúvidas. Muito obrigada. E agora a gente abre para as dúvidas, questionamentos. Eu só vou pedir a gentileza para levantar a mão, a gente leva até você o microfone para que a gente possa falar através dele, porque estamos gravando, então fica melhor para depois a gente usar o material, ok? Vamos lá? Ok? A preocupação, né, do PROCON, da Secretaria da Justiça, quando a gente trouxe esse conteúdo para vocês, foi trazer uma coisa legal, né, uma coisa mais bacana, que seja útil. Eu tenho isso muito na minha vida, é útil. É isso, né? Vai servir para mim e para as pessoas que estão no meu entorno, ou vai ter uma utilidade efetiva de alguma maneira? Porque assim, às vezes a gente, o pessoal que é servidora, a Nádia também está nessa lida há tanto tempo, cada coisa chata que metem a gente, que, pelo amor de Deus, né? Uns negócios assim que a gente sai, meu Deus, licitações e contratos, né? Aspectos relevantes da lei. Nossa, então assim, a ideia foi trazer algo que fosse útil, né? Mas, cara, eu já entrei na plataforma diversas vezes, eu reforço o convite do Elton. Entrem na plataforma, que é muito legal. Primeiro, tem uma linguagem muito acessível, que esse é outro ponto, né? Às vezes você entra lá na tua loja de aplicativos e tenta baixar um aplicativo lá de organização financeira. Primeiro, tem 4 bilhões de propagandas, que é o saco, né? Segundo, você não entende como é que o troço funciona. Para nós, especificamente dos PROCONs, acho que tem um aspecto muito relevante, que é exatamente esse que o Elton falou agora há pouco. A gente arruma a vida do consumidor, e se a gente não der esse outro lado, que é a educação, e isso serve para nós também, como cidadãos, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros, né? E quando ele fala em poupança, como que você chama? Reserva de emergência. Ninguém está falando em ter 100 mil de reserva de emergência, gente. A gente está falando de ter um mínimo que te dê um pequeno conforto, né? Olha, eu sei que se faltar para um remédio, para um, sei lá, para uma roupa, para uma... As situações de emergência, né? Quebrou o carro, você tem esse pequeno valor. Isso se constrói, é possível construir, como ele falou, a partir do momento em que a gente começa a ter acesso a informações que são informações fáceis, né? Que são informações de qualidade, que não tem nenhum intuito, nenhum objetivo de vender nada ou oferecer nada. É simplesmente para tornar a nossa vida melhor. E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso papel, né? Vocês aqui, e eu e todos nós, né? Nós somos servidores, né? A nossa missão é servir. Então, acho que a ideia é sempre melhorar a vida das pessoas, né? Estou vendo aqui o pessoal que trabalha com a gente lá na equipe. Quantos consumidores endividados a gente atende? Né? Todo dia tem alguém, aí você ajeita a vida do cara, amanhã ele já está no buraco de novo, e no buraco. Por quê? Então, eu acho que é isso, né? A ideia foi trazer esse conteúdo de uma forma
leve, bacana, né? Algo que realmente a gente, puta, que legal, meu. Em vez de dar bom dia para os parentes amanhã e botar mãozinha, tchauzinha, não sei o quê, mande a plataforma. Viu uma palestra super legal ontem, né? Tem uma plataforma bacana. Não tem que mandar corrente, sabe? Corrente para chatissagem que a gente manda, foto da foto. Não, manda lá, né? É super bacana, é de graça e vai te ajudar. Claro, deixa eu trazer um ponto que é bacana. Quando a gente fala com todo mundo sobre orientação financeira, e aí foi engraçado quando eu comecei a fazer isso, as pessoas falam assim, Welton, você vai passar recomendação de investimento? Eu falei, nunca. Nunca. Quem aqui faria a transferência de todo o valor que tem na sua conta para minha conta? Ninguém, graças a Deus, nunca vai fazer isso. Porque a ideia do investimento é você saber investir. Por isso que o princípio do conhecimento é a base de tudo. Olha os golpes que a gente vê caindo aí, Claudinha. Pirâmide, bota 1.000 que te dou 10 mil. Aí você bota 1.000 e ganha 10 mil. Bota 10 mil que eu te dou 20 mil. Aí a pessoa bota 10 e ganha... A pessoa tem caixa. Quanto que você tem na tua casa? Eu tenho 100 mil. Então me dá os 100 mil que eu vou te voltar 500 mil. A pessoa volta 100 mil, a pessoa não volta nunca mais. Que é exatamente esse conceito. Ou seja, o dinheiro é teu. É na tua conta, por isso que a conta é segura, é protegida, é uma das mais seguras do mundo, o sistema financeiro brasileiro. Ou seja, você que tem que saber o que movimentar, você tem que saber a tua aversão ao risco. Se você vai investir em algo que é muito volátil, você tem que saber. Se a economia balançar, você pode perder, mas até que ponto você vai suportar a perda? Então você tem que saber tomar decisão. E outro ponto, reserva de emergência, o que é que eu faço? Eu sempre falo para todo mundo, que todo mundo diz, em algo que tenha liquidez diária. Ou seja, garantido pelo menos no CDI. Então, é pouquinho, mas é seguro. Ou seja, se amanhã, como a Claudinha falou, quebrou meu carro, o que eu faço? Você vai resgatar imediatamente o teu dinheiro e você vai utilizar. Por quanto tempo eu deixo minha reserva de emergência? Não sei. Recomenda-se de 6 a 1 ano. Mas se eu quiser deixar mais, ótimo, deixa mais que 1 ano. Você vai ficar tranquilo se acontecer algum choque no teu orçamento. Então, assim, são dicas que eu trago para vocês também. Mas a ideia é falar assim, tá tudo lá dentro da plataforma. Eu não quero dar a receita do bolo. A receita do bolo já está lá dentro. Eu quero mostrar para vocês que existem caminhos. A minha primeira fala é essa. Eu quero trazer para vocês caminhos. Acabou de falar a receita pronta. A gente não está mais com esse saco. Porque milhões, se eu acessar meu Instagram agora, toda hora aparece uma receita, um método que eu criei. Não sei o que lá das quantas. Saiba mais. Direto aparece isso para mim. E eu conheço todos eles. Inclusive, alguns nós já até contratamos. Então, assim, mas acabou disso. Você tem que saber tomar decisões. Qual que é o teu método? O que você faz com o teu dinheiro? O que você quer fazer com o teu dinheiro? Tudo bem também se você não quiser poupar nada. Quer viver na sua vida normal. É uma escolha tua. Mas que bom que você não está inadimplente. É isso que a gente quer. Pelo menos empate. E ter a consciência que você quer empatar. Mas que você não quer ficar inadimplente. Porque quando você se torna inadimplente, você onera não só você, mas a tua família, o teu trabalho, você já vai chegar preocupado que você tem que pagar coisa que está atrasado. Você onera a sociedade como um todo, porque o custo do crédito fica mais caro por conta da inadimplência. Então, assim, a inadimplência não é bom para ninguém. Os bancos não querem as pessoas inadimplentes. Querem porque os juros vai ser cobrado mais alto. Não querem. Para vocês terem noção, 37% do spread bancário puxa da operação de inadimplência. 37% do spread bancário corresponde ao custo da inadimplência. Não é bom para ninguém, pode ter certeza disso. Por isso que a gente está vindo falar com vocês aqui, falar para a sociedade, que a gente quer levar a orientação financeira, para que vocês usem melhor os serviços e os produtos. Qual é o teu nome? Boa tarde, meu nome é Loíra Menegócio, diretora do Procon Pato Branco. E você falando dessa questão da educação financeira é algo que a gente vê, enfrenta um problema bastante grande, porque o brasileiro ele tem dificuldade em aceitar que ele precisa realmente de ajuda nessa questão da educação financeira. Todos nós achamos que temos controle e, na verdade, nós não temos. A gente vivencia isso quando a gente vai fazer o tratamento do consumidor superendividado, quando a gente solicita a documentação, a realização do curso. Muitos deles, eu posso falar que 90% dos consumidores acabam não retornando. Então, eu acho que a plataforma é bem bacana, vai agregar bastante. Parabéns. O quanto que vocês tiveram isso dentro de casa, só 10 pessoas levantaram a mão? Eu não tive isso dentro de casa também, não.
Eu não sabia nem quanto meu pai ganhava. Eu acho que minha mãe também não sabia o quanto que ele ganhava. Ele sabia o quanto que ele ganhava. Então isso não era discutido em casa. Nas escolas também não era discutido isso dentro das escolas. Então, assim, como que eu vou saber o que falar? E aí quando a Cláudia trouxe o exemplo lá que pouco 11% dos homens falam sobre a educação financeira, é porque isso até hoje está impregnado. Só que a gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa começar a desmistificar que falar de educação financeira é bom. Você começa a mudar os teus hábitos. Você começa a trazer uma nova visão de consumo para as crianças, principalmente para dentro de casa. Você começa a ter uma relação melhor e mais saudável dentro de casa. E muitas vezes quem gerenciava o orçamento de casa era a minha mãe. Ela que comprava, mas ela não sabia o quanto que ele ganhava. Ou seja, ela comprava e ele pagava. Então, assim, isso é muito ruim. Então, é interessante a gente começar a mostrar isso para o consumidor. Existem caminhos. E a plataforma vai auxiliar vocês, porque ele precisa levar um relatório. E esse relatório vai obrigar pela dor. E assim, que comece pela dor. Que depois ele vai começar a fazer pelo amor. Que ele vai começar a ver o benefício disso. Só complementando, nós instituímos agora, recentemente, um programa de educação financeira lá. E dentro desse programa a gente faz também o tratamento do consumidor mirim. Então a gente vai até as escolas com palestras, com material lúdico, fazendo esse trabalho de orientação justamente com a criança, para que a gente entenda que a criança, sim, ela consegue levar a informação para dentro de casa. Então, a gente está tentando começar essa educação desde as crianças para tentar alavancar para os adultos. Parabéns, parabéns. Olá, tudo bem? Olá, boa tarde, Rosmara. Eu sou do PROCON de Rio da Tamandaré, aqui pertinho de Curitiba. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, pela plataforma. Já entrei, já naveguei. É muito legal, é fácil, é acessível. Mas o tempo todo você falando, e é claro que se pensa na vida pessoal, mas o tempo todo eu fico pensando lá nos consumidores que diariamente vão com problemas seríssimos, problemas financeiros seríssimos. E aí eu entrei aqui na Febraban para verificar todos os bancos e você fala, nós da Febraban estamos desenvolvendo, estamos fazendo e estamos preocupados. E aí eu me deparo com uma dúvida cruel, em que eu estou vivendo diariamente pessoas com limite do consignado já estourado e vocês, Febraban, bancos, liberando crédito pessoal. E chegam na nossa mesa pessoas com mais de 70% da sua renda mensal completamente comprometidas. Então, veja, falando com Febraban, tá? Isso é um susto. É um susto. Porque eu, Rosimara, se eu for ao banco pedir um determinado valor, o meu gerente vai dizer, desculpa, você não tem lastro, você não consegue, você já tem comprometido. A minha pergunta é, como é que essas pessoas que já têm comprometidos os 35%, 40%, conseguem fazer CDC e chegam ao PROCON com R$300 do seu salário e o resto pagando dívidas. Então, entendo tudo isso, acho bacana essa ação, acho que vocês têm que se aproximar mais da população, porque também me assusta quando eu digo, gente, você é cliente do banco, por que foi pedir empréstimo na financeira? Mas o banco faz. Então, vocês têm que dialogar mais com a sociedade, se aproximar mais da população. Isso é legal, nós fazemos o nosso papel, mas publicidade de massa. Coloquem-se mais próximos e cúmplices, e talvez nós consigamos também mudar essa educação financeira. Porque o banco sempre foi visto pela população do Brasil como um inimigo. E está muito difícil nós do PROCON conseguirmos mostrar algo contrário. Então, assim, quando fala em caixa, eles ainda olham e dizem, caixa econômica, é amigo. O restante não é. Então, está faltando alguma coisa nesse espaço aí para ser preenchido. Obrigada. Legal. Minha parceira Alessandra aqui, ela tem uma parcela do trabalho dela, que é o que ela faz também diariamente. Eu vou trazer um pouco do meu ponto, tá, Ale? Eu vou passar para você. A gente tem um ponto que é o seguinte, assim, a gente começou a ouvir cada vez mais os PROCONs. Quando eu comentei que a gente foi para as rádios, a gente investe 4 milhões.
é o setor que mais investe em divulgação de educação financeira. 4 milhões todos os anos. Só que mesmo assim, você viu no meu número ali, a gente consegue chegar em 69 milhões de pessoas alcançadas. A gente foi agora para a rádio web, a gente chegou em 69 milhões de pessoas de novo também. 72 no último episódio. A gente está fazendo, a gente continua fazendo. Só que mesmo assim, não chega em todo mundo. A gente agora está levando através dos bancos. Você fica apavorada quando os programas da Bandeirantes e do SBT chegam a todo mundo. Tem uma falha da mídia, não é possível. Mas sabe, né? Porque eles chegam lá e dizem, o apresentador fulano de tal disse que eu podia fazer com esse banco. Gente, isso acho que é a realidade de todos os PROCONs do Brasil inteiro, porque nós temos lá o nosso grupo de PROCONs do Brasil inteiro, isso é real. É real. Não, então, assim, ou eles estão usando uma linguagem que é mais acessível à população, e talvez aí seja uma falha na comunicação, não sei. Mas que tem falha, tem. Porque o banco não é visto. O banco não é visto como alguém próximo. Financeiras, por incrível que pareça, elas são amigas. Lembra que eu comentei da questão do consumismo? Você tinha que gastar e tinha que consumir. Mas ninguém tinha orientação financeira. O nosso maior desafio, e não é só de orientação financeira, não, é a educação no Brasil como um todo. Então a gente tem agora, cada vez mais, que é trabalhar de forma conjunta. Então a minha parceria com a Alessandra de rodar o Brasil é exatamente isso. A gente precisa trabalhar de forma conjunta. A Alessandra, ela traz, dentro do pilar dela, que ela vai explicar para vocês, mecanismo de tentar dificultar essa concessão de crédito não sustentável. Inclusive tem na própria autorregulação da FEBRABAN, que não são todos os bancos que fazem parte da autorregulação. Então, assim, a gente tem mecanismo para ser feito, mas a gente também tem que ir para o outro lado. Se eu não falar de orientação financeira, quando que eu vou falar? E a gente contratou o Ratinho, a gente contratou, quando a gente tem agora, quando tem campanha em massa, o Rassum foi para Globo, saiu no Jornal Nacional, mas não é uma pauta que para eles vendem diariamente, como eles falam de um monte de coisa. Então, assim, é o nosso papel continuar falando. Por isso, quando eu trago para vocês, se vocês falam diariamente com o consumidor, e a gente vai continuar fazendo do nosso lado. Mas a gente precisa também do lado de todo mundo que fala com o consumidor, falar, é preciso falar. A gente não vai conseguir fazer sozinho. Eu posso investir todo o dinheiro do mundo, mas a gente não vai conseguir chegar em 100% da população. E primeiro que a gente não tem também todo o dinheiro do mundo. Então, assim, o dinheiro não é infinito. Então, assim, a gente precisa, de fato, de uma mobilização geral. O governo começou a fazer isso através do Desenrola, usando a ferramenta do Meu Bolso em Dia. A gente trouxe agora uma linguagem também mais próxima, Banco Central, PROCONs através do mutirão de negociação e orientação financeira. Existe um pilar de orientação financeira dentro do mutirão, mas a gente precisa continuar falando. Agora eu vou passar para a Alessandra, para ela trazer o outro lado do que está sendo feito com o olhar da FEBRABAN de autorregulação do setor. Minha amiga aqui. Bom, Rosimar, primeiro a gente agradece pelas suas palavras. Eu acho que na minha fala eu falei para vocês que a FEBRABAN está tentando conectar a sociedade à FEBRABAN. A FEBRABAN teve uma virada de página muito grande nos últimos anos, né? Eu acho que vocês já perceberam, a gente está colocando campanhas nas mídias, informação para os consumidores. A plataforma Meu Bolso em Dia, a gente acredita numa mudança cultural, a gente acredita na mudança do consumidor e nas escolhas do consumidor também. Então esse é o nosso interesse, levar a informação, levar a possibilidade dele ter conteúdo, dele ter a informação e saber fazer as suas escolhas. A FEBRABAN, ela tem trabalhado diuturnamente, tá, Rosimara? Em uma autorregulação. Por favor, eu sei, tá? Eu tenho uma relação super bacana com os bancos. Mas eu acho que vale a pena a gente reiterar que assim, a gente trabalha numa autorregulação visando justamente trazer boas práticas e trazer que os bancos que participam da autorregulação, eles atuam de forma diferente no mercado. É isso que eu quero colocar para você. Hoje a FEBRABAN tem 56 instituições financeiras na autorregulação do crédito consignado. E eu trabalho na autorregulação justamente para trabalhar em oferta, transparência e escolha para o consumidor em remuneração do correspondente. Então a gente tem trabalhado bastante nessa pauta e a autorregulação ela é monitorada e supervisionada. Já foram quase 1.400 correspondentes punidos pela autorregulação bancária da FEBRABAN. Então, assim, tem um conteúdo que às vezes a gente não consegue trazer aqui para vocês, mas assim, eu acho importante, perante a sua fala, mostrar para vocês que a gente trabalha muito nessa pauta e talvez, Cláudia, talvez o motivo de uma outra vinda nossa, que é falar um pouco sobre todas as ações
que a FEBRABAN tem feito em relação ao crédito consignado, a trazer uma diminuição de demandas, né, de demandas no consumidor.gov para os PROCONs. A gente tem trabalhado muito nessa pauta, bastante. Não só no crédito consignado, mas na autorregulação bancária também. Só para você ter uma noção, a gente tinha 15 normativos da autorregulação que tratavam só do tema de consumidor. Quando eu cheguei na FEBRABAN recentemente, falei, nossa, mas 15 normativos do eixo de relacionamento com o consumidor? Eu venho da Secretaria Nacional do Consumidor, eu já fui PROCON também, por isso que eu conheço a Cláudia há tanto tempo. Trabalhei 8 anos na Secretaria Nacional do Consumidor. E aí, esses sistemas todos que vocês atuam, consumidor.gov, eu era da época do SINDEC, não sou da época do Proconsumidor ainda, mas eu fui da época do SINDEC. Então, assim, quando eu cheguei na FEBRABAN, eu falei, olha, a gente poderia consolidar todos esses normativos, 15 normativos, em um único documento, até para facilitar a governança dos bancos em relação a essa autorregulação. E assim nós convidamos o professor Ricardo Morichito, que todos vocês conhecem. Ricardo foi o grande consultor nosso nessa missão, e a gente fez um único documento, um documento que eu convido vocês a conhecerem, que foi um documento muito interessante. A gente até lançou uma live no Dia do Consumidor, eu, Ricardo e Marcelo Sodré, e a gente trouxe inclusive inovações que não existem nem nas leis ainda para vocês, né? A gente colocou a obrigatoriedade dos bancos em colocar o nome social, os princípios da inteligência artificial, que se discute ainda no Congresso Nacional, já está na autorregulação bancária. E outros avanços mais. Então, assim, eu acho muito importante a sua fala. É um feedback importante para a gente, toda a fala de vocês, a gente trabalha internamente, a Cláudia já tem acompanhado esse trabalho, a gente tem feito um roadmap de PROCONs, só que, assim, a gente está trabalhando internamente também. Então, assim, a sua fala para mim é muito importante, a gente trabalha internamente, mas eu também queria te colocar que a gente tem trabalhado muito para trazer para o mercado boas práticas, trazer para vocês, para o consumidor, escolhas importantes e conteúdo e informação. Porque sabe o que eu acredito, Rosmar? Que eu também venho do PROCON, eu acredito que o consumidor precisa saber falar ou não, precisa não tirar o cartão de crédito da sua carteira, e ele precisa também fazer a escolha dele na hora que ele chegar no banco, fazer a escolha do melhor crédito para ele também. Eu concordo com você, só que nós temos uma parcela bastante significativa de pessoas que são desprovidas de conhecimento, cultura e que se deixam levar. Eu acredito que a preocupação de todos nós dos PROCONs é exatamente por aquele perfil de consumidor que ele é mais fragilizado, mais vulnerável, e nem sempre também é vítima. Mas, por favor, eu quero registrar aqui. Em Almirante, nós temos feito um trabalho de muita aproximação entre os bancos que estão lá e o PROCON, até por uma maneira de nós preservarmos a população dessas financeiras que estão no entorno. Então, nós temos trabalhado junto. A ideia não é criar problema, é que, assim, na medida em que vocês abrem, me parece que daí fica assim, eles não têm educação financeira. Mas nós somos todos frutos de um país em que financeiramente há um sigilo completo, né? Então a gente traz isso para dentro de casa, mas o nosso histórico não é legal, né? O dinheiro está ligado diretamente a questões de desonestidade, a questões... Então há uma vergonha nacional de se falar de dinheiro. Assim como é uma vergonha se dizer que tem dinheiro. Porque todo aquele que tem dinheiro, porque se aproveitou, porque tirou proveito, porque não é honesto, porque... Então o dinheiro está vinculado a uma imagem de sujeira, de desonestidade, e ser vítima do dinheiro não é ser vítima do dinheiro, e sim de uma sociedade. Então, são aspectos sociológicos. Fechar, Obrigada. Desculpa. Não, só para fechar, porque você falou em vulnerabilidade nesse consumidor, que às vezes o conhecimento dele é um pouco mais complicado, que eu acho que é uma missão do PROCON. Muitas vezes, né, o PROCON tem essa missão de trazer essas pessoas, de explicar, de informar. Mas eu te convido também, no site da FEBRABAN tem o Guia de Boas Práticas do Público Vulnerável. O Guia de Boas Práticas de Público Vulnerável, eu também tive a felicidade de fazer parte desse projeto. Nós tivemos 9 instituições financeiras participando.
e foi uma grande descoberta, porque eu visitei essas instituições e descobri práticas que eu ainda não conhecia. Eu te convido a conhecer. Eu não vou dar um spoiler aqui, eu convido todos a conhecer, porque são práticas que realmente vale a pena a gente conhecer. A Caixa Econômica, então, quando eu sentei com a Caixa Econômica e descobri o que eles fazem, eu fiquei encantada com o trabalho da Caixa. Então, assim, não é valorizando, mas existe um trabalho, sabe, Gustavo, que vocês precisam conhecer também. Olha, dá uma olhadinha no guia, eu te convido a todos a consultarem o Guia de Boas Práticas. Obrigada, obrigada. Guia de Boas Práticas para o público vulnerável. Depois eu compartilho também aqui com a Cláudia. Essa outra normativa que vocês fizeram. Consolidação normativa do eixo de relacionamento com o consumidor. Está lá no site da FEBRABAN, é o normativo número 27. A gente vai passar para todos os programas. Eu passo para vocês todo esse material, que é um material que vale a pena conhecer. Depois, se a Cláudia quiser, a gente marca também. Eu faço uma pequena apresentação, inclusive do guia, Osmara, porque o guia, eu sou uma pessoa que, assim, ele é incrivelmente bem feito. Tá bom? Bacana, muito obrigada. Meu nome é Carlos, eu trabalho no Procon com a Cláudia faz uns 15 dias. E uma das coisas que a gente tem a nível de cultura, essa educação financeira é muito interessante. Eu trabalhei dos dois lados. Hoje eu trabalho do lado do Procon. A gente vê as reclamações. Eu trabalhei na Casa Bahia. E uma das reclamações que eu ouço lá na Casa Bahia é aquela garantia estendida que ela é embutida. Eu fui vendedor e embuti também. Vou falar a verdade para vocês. Isso aí a gente depois da Casa Bahia passou por muitos Procon nas costas dela. E o gerente acabaram retratando isso com os vendedores. Isso me prejudicava e foi um dos motivos que eu saí, a desonestidade com os clientes. E principalmente com os mais desinformados. Essa é a primeira situação, que é, muitas das vezes, você vai como consumidor, você precisa comprar aquilo ali, e nós éramos muito bem treinados para fazer com que o cliente comprasse. Eu era um realizador de sonho, eu era um vendedor, né? Então você saía com a compra na tua costas, e era esse o meu dever como vendedor. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que, tipo, a gente tem uma mania dos antigos, eu falo da minha idade, eu tenho 55 anos, e nós, quando nós vamos no mercado, nós temos a mania e uma relação do que nós temos para comprar. Ontem eu saí com o nosso motorista, e nós fizemos alguns orçamentos de lâmpada lá para o Procon. Isso eu não faço na minha casa. Você sair numa relação de compras para a tua casa. Você simplesmente vai naquele mercado que você está acostumado e vai lá e compra. Muitas vezes você compra um feijão com preço legal e um arroz com preço não muito legal, porque você acaba não fazendo, você acaba indo pela necessidade de trazer aquilo para a tua casa. Se você parar para você fazer uma pesquisa de tantas coisas que você tem para fazer no mercado, fazer uma cotação no mercado vizinho, você vai dar uma economizada e vai poder fazer com que isso você possa usar o dinheiro para outras coisas. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um orçamento de lâmpada e comecei com 1.037 e a melhor compra foi para R$668. Então foi bem significativo a nível de um dia de orçamento. Então use isso para a tua vida. E outras coisas também que a gente muitas vezes compra aquele cupomzinho fiscal e nunca você acaba conferindo se veio realmente aquilo que você comprou, se foi aquilo que estava no preço da prateleira. Essa é uma das coisas que a gente tem que tomar para a gente. Não esqueça só de fazer a relação do que você tem para comprar, mas certifique que você pagou aquilo que é real mesmo. Obrigado. Bom, quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a queridíssima Ale, o Elton, super obrigada, e dizer que eu sou uma pessoa de sorte, né? Que as coisas caem na minha mão, assim, sem eu imaginar, assim foi com o consumidor.gov, assim foi com a plataforma Meu Bolso em Dia, né? Possivelmente a gente não tivesse condições, nem, enfim, rapidez para produzir uma plataforma como essa, com tanto conteúdo de qualidade que a gente pudesse replicar para o consumidor, né? Quando a gente fez aquele termo de cooperação técnica autorizando que os conteúdos fossem replicados, que os cards, enfim, os áudios, todos os Procons receberam releases prontos para poder fazer o material que você mencionou do carnaval,
como é que se chama? Programete de rádio, é um nome estranho. O programete de rádio foi mandado para todo mundo. Então, isso significa que eu podia ter duas opções na minha vida. A primeira opção é ficar reclamando que as coisas não acontecem, e a segunda é entender que existe muito material que tem muito valor e botar na mão do consumidor, fazer isso chegar na mão do cidadão. Não adianta, a responsabilidade não está na tua mão, está na minha, de todo mundo. Se a gente não unir esforços e não resolver a vida do cidadão, não vai rolar. Então, super obrigada por terem vindo, né, por uma fala super bacana, descontraída. Adoramos e quero convidar vocês agora para um coffee. Aí sim, né? Aí vi vantagem. Obrigada, viu, pessoal?